Oi, queridos! Nosso episódio de hoje é patrocinado pela marca de suplemento Doctor's First. Dr. First é uma marca diferenciada. Primeiro, ela é Clean Label. O que significa isso? Fórmulas puras, seguras e transparentes. Tudo que está lá é válido na dose certa. Além disso, ela é certificada por laboratórios internacionais. Acredita nisso? Pois é, pode garantir que o que está lá vai funcionar e vai ser eficiente. Quais são os laboratórios que ela é certificada? Eurofins e IFOS. Você pode conferir isso. Além disso, as formulações são desenvolvidas com médicos, em parceria com médicos e especialistas em saúde. Não é qualquer coisa, você tem orientação médica para desenvolvimento das fórmulas. Hoje eu apresento 3 suplementos que eu considero fundamentais. O ômega 3 Ultra DHA. Aí você vai ter 1.400 mg em 2 cápsulas. É importante frisar que esse ômega 3 tem mais DHA, que é a fração do ômega 3 que deixa a gente com mais memória, concentração, promove uma promoção cerebral e ainda faz proteção ocular. O segundo, o Golden Standard Magnésio, com 3 fórmulas biodisponíveis de magnésio: glicina, dimalato e citrato. Magnésio é tão importante, gente, para nós mulheres, fundamental, mas para todos. Por quê? Ele promove relaxamento muscular, sono de qualidade, equilíbrio do sistema nervoso e energia celular. E tem ainda o PEA Active, que é uma substância poderosíssima para anti-inflamação. Então, tem uma ação anti-inflamatória e também analgésica. Para quem tem aquelas dores crônicas, é o suplemento ideal. E se você vive com dor e deixa de ter dor, o bem-estar fica muito melhor. Diminui a irritabilidade e você fica muito mais produtivo. Ela atravessou o mundo corporativo com pensamento crítico, mergulhou na psicanálise com intensidade e encontrou na neurociência a ponte entre razão, emoção e comportamento. Hoje, forma psicanalistas, cria conteúdo, escreve livros e leva seu saber com humor, empatia e profundidade. Com vocês, a psicanalista doutora Andréia Vermont. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. A pergunta hoje é muito simples. O que a neurociência, a psicanálise e a filosofia têm para dizer dos nossos profundos vazios como seres humanos? Pois é, para falar sobre isso, a gente vai receber a psicanalista e também filósofa Andréia Vermont. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, Bia, que prazer, que honra estar aqui, uma alegria. Isso, a honra é minha. Quero te ouvir, quero aprender, quero saborear do seu conhecimento. Vamos juntos. Que é muito, muito bom mesmo. Obrigada, gosto do seu conteúdo, gosto do seu Instagram, maravilhoso. Você está de parabéns. Obrigada, parabéns Bia. Mesmo. Faço com muito carinho, com muito amor. Dá para ver. E você é uma inspiração. Ainda bem, minha filha. Não dá para fingir normalidade, gente. A Bia é uma inspiração, uma querida. Isso. Mas se a gente não inspirar, minha filha, não está prestando para viver. Não é? Já deu tempo, então que a gente fique inspirando. E você está inspirando muita gente também. Então tem que ser, senão não vale a pena. O nosso episódio de hoje foi escolhido para ser patrocinado pela Doctor's First, que é uma marca de suplemento maravilhosa. E eles mandaram aqui para você, meu amor, uma caixinha que não mandaram para mim. Eu estou levemente enciumada. E o produto que a gente divulgou e divulga hoje é o ômega 3 Ultra DHA, que é uma fração do ômega muito ligada à memória, a foco, à concentração, saúde cerebral. E ainda dá um pouquinho de saúde ocular, tá bom? Para retardar aí as alterações oculares. Tem o DK2 Plus,
que é maravilhoso para prevenir a osteoporose. Você sabe que a vitamina D é fundamental para a imunidade, principalmente imunidade, para muitos outros processos, tem um efeito antidepressivo. Agora, a vitamina K2, meu amor, é o que tira o cálcio das artérias e bota nos ossos. Olha só. É o satélite, porque não adianta você, eu vou tirar o cálcio, se não tiver alguém que leve para os ossos. Você toma cálcio, mas ele chega no lugar errado. Deus me livre. Em E vez tem de ajudar, muita atrapalha. Em vez de ajudar. Tem também creatina, não sei se você toma. Se Ainda não toma, tá na hora de tomar, tá? Depois eu vou fazer a minha listinha para você. Faz mesmo. Tem Eu vou te magnésio, cobrar. tem coisa aqui maravilhosa. Tem coenzima Q10, a caixinha é toda sua. Ó, que bênção. Tá? Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Meu amor, vamos lá. Quero aprender muito com você. Primeiro, te dizer que eu queria saber um pouquinho da tua trajetória. Como é que uma mulher bem-sucedida no mundo corporativo resolve adentrar pela psicanálise, aí ela vai para a neurociência, ela vai para a filosofia e fala tanto das nossas humanidades. Na verdade, a minha carreira ela é muito engraçada, né? Eu falo que talvez o mundo corporativo, ele foi um tropeço no meio da história. Não foi o fim. Foi a E pedra. realmente, eu fui muito bem sucedida no mundo corporativo, mas ele aconteceu. Porque eu nasci na área de humanas, né? Eu falo que a minha carreira começa com 8 anos. 8 anos. 8 anos de idade, eu estava... Na verdade, eu comecei muito cedo. Eu entrei na escola numa época em que não tinha muito esse negócio de entrar com 7 anos. Meus irmãos são todos bem mais velhos que eu. E minha mãe levava os meus irmãos para a escola. Lá em Minas a gente fala que é temporona. Eu nasci temporona. Temporão. Aqui fala temporão, caçulinha. Isso. A caçulinha. Minha mãe isso já mesmo. era laqueada e engravidou de mim. 10 anos depois da Meu minha última amor, irmã. você tinha que vir, né? Oxi. 10 anos depois. E aí foi uma treta para nascer, nasci de força, fiz uma baderna. Realmente tinha que vir. E aí os meus irmãos já estavam indo para a escola e eu criança. Então minha mãe deixava aos 6 na escola e voltava comigo para trás. Então a casa ficava vazia. Então todo dia na porta da escola eu chorava. Eu quero ir para a escola. Quero entrar. Aí um dia a diretora ficou com dó, falou, Dona Maria, vamos fazer um teste de aptidão com ela? Se ela passar, já traz para a escola, porque fica chorando. Eu tinha 5 anos. Então eu entro na escola no primeiro ano lá, com 5 anos. Muito Com 8, novinho. eu fui fazer uma redação. A professora põe aqueles textos inspiracionais, escreva uma redação sobre o que Cecília Meirelles quis dizer com esse trecho. Cecília Meirelles. Eu lembro como se fosse hoje, com esse trecho do poema. E aí eu respondi, o que Cecília Meirelles quis dizer eu não sei, o que eu posso dizer é o que eu penso do que Cecília Meirelles falou. Arrasou, né? Eu falo, Abusada. a filosofia começa aí. Começa aí. Porque aí ela chama a minha mãe e falou, olha, ela respondeu, foi Foi quase mal criada. mal criada. E aí minha mãe foi lá na escola e eu falei, professora, eu não fui mal criada, é porque eu tenho dificuldade em dizer o que o outro falou. O máximo que eu posso falar é a minha interpretação. Do que o outro E disse. de verdade, Certo. Tava certo. Não, e ali eu realmente tomei consciência que eu tinha uma percepção diferente de mundo. Eu lembro como se fosse hoje dessa cena. Eu tomando consciência de que eu tinha uma visão muito interpretativa do mundo. E aí ali começa a minha história. Ali eu começo a ler filosofia, ali eu li o Mundo de Sofia, ali eu li o Inferno de Mundo Dante. de Sofia. Mundo de Sofia. Maravilhoso, maravilhoso. Maria Helena Chauí foi assim, minha companheiríssima da minha infância e adolescência. Comecei a ouvir ópera, então eu cresci nessa pegada. Que era diferente dos seus irmãos. Absolutamente. E aí é muito interessante, porque nós muito pobres, meu pai policial militar, tinha que criar 7 filhos, minha mãe tinha que olhar esses 7 meninos, não dava para trabalhar. E aí meu pai falava assim, Maria, eu consigo trabalhar o meu salário, pago o almoço e a janta, mas café da manhã e lanche da tarde para os meninos, o meu salário não paga, então os meninos precisam se virar aí para arrumar isso. Ajudar alguma coisa ou ficar o dia inteiro na escola. E não tinha, né, ensino integral. E aí lá em Minas, antigamente, assim, há 30 anos atrás, as pessoas jogavam sucata na rua, lata de óleo, lata de extrato. A gente saía no contraturno da escola para catar sucata e vender lata na rua. Tá. Eu e meus irmãos. Então a gente pegava reciclados e vendia.
Aí os meus irmãos pegavam o dinheirinho deles de reciclado, compravam pão, leite, rosca pro café da manhã, pro café da tarde. Eu comprava CD do Pavarotti. Com a minha parte. Eles não ficavam um pouquinho A minha mãe revoltados, falava não? pro meu pai, Sebastião, tem que levar essa menina no médico, ela Não tem é problema normal. mental, É. ela ouve ópera, não sei o quê. Então, nesse contexto aí que começa a minha história. Então, ali eu me apaixono pela filosofia. Com 18 anos, eu entro na faculdade para a filosofia. Você aplicou para filosofia. A minha formação, minha graduação é Primeira filosofia. filosofia. Aí me formo em filosofia, começo a dar aula de professora substituta na faculdade. Aí é muito engraçado, porque aí eu já estava casada, tinha um filho de 6 meses, e eu falava, gente, mas esse dinheiro aqui não dá para criar menino, não. Como é que eu vou fazer com isso aqui, né? Aí você teve pena até do teu pai. Uai. Você falou assim, o pobre do pai estava certo, coitado. Até porque ele não queria que eu fizesse filosofia de jeito nenhum, Não, ele queria morrer de eu fazer exatamente. filosofia. Até porque minha nota, quando eu passei, dava para qualquer curso dentro da faculdade, inclusive para medicina. Aham. Foi a melhor nota da universidade naquele ano, naquele vestibular. E meu pai quis morrer. Ele queria uma filha doutora. Ou médico, ou advogado. Que usasse branco, o sonho dele era- Coisa assim. Aí eu entro, formo, começo a dar aula e ganhando muito pouco. Aí eu falei, gente, aí é muito engraçado. Eu conto isso em palestra, o povo morre de rir. Porque eu falo que nós fomos pra praia, primeira vez, num hotel, com um menino de 6 meses, dividiu em Guarapari. Porto Seguro. Ah, tá. Ou é Guarapari ou é Porto Seguro. Já foi diferente. Dividimos em 24 vezes. E eu sempre muito agitada. Então a gente ia pra praia, meu marido ia dormir com o menino. E eu, nesse intervalo, eu descia pra Lan House. Lan House, lembra disso aí? Lembro, nem E tem ia mais. pesquisar. Eu falava, gente, tem que ter outro jeito diferente de ganhar dinheiro. Não pode ser só isso, né? E aí, no meio dessa pesquisa, eu descobri um cara que era formado em antropologia, que tinha um instituto de antropologia e que prestava consultoria em empresas na área de antropologia. Para empresas. Falei, bingo. Falei, se ele faz consultoria em antropologia, eu faço consultoria em filosofia. Falei, pronto. Bia, foi muito engraçado, porque eu peguei o computador lá na praia, montei, não sabia nada de mundo corporativo. Montei lá um escopo, missão, visão, valores, produtos. Falei, pronto, tenho uma empresa. Sem CNPJ, Não, sem falei, nada. pronto, tenho uma empresa. Vou dar treinamento para gestão de pessoas, vou revolucionar a vida de pessoas, líderes, com filosofia. Com filosofia. Aplicada ao mundo corporativo. Acabou o intervalo da praia, o menino já acordou, voltei pro quarto. No outro dia, fui de novo, o menino dormiu, falei, agora como é que eu faço? Eu preciso apresentar meu produto para as empresas. Como é que eu faço para chegar nas empresas? Para galgar o próximo passo. Aí eu falei, eu moro em Uberlândia, eu tenho que começar em Uberlândia, porque eu não tenho dinheiro para viajar, vai que alguém me contrata de algum lugar, ó. Não, Falei, mas você já pensava para frente. Não é? claro. Você Falei, já botava vai. o pé lá na frente. Mandei para as 3 principais empresas de Uberlândia, as 3 maiores. Meu nome é André Vermont, eu tenho uma empresa de consultoria em gestão de pessoas na área de filosofia, revoluciono lideranças, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a partir da base filosófica. No outro dia eu volto para Lan House e uma empresa me responde. André, tudo Manda bem? o e-mail. Manda um e-mail, respondeu o meu e-mail. Tudo bem, nós somos da empresa tal, nós vamos lançar o 3G no Brasil, estamos procurando um palestrante, gostamos muito Da sua proposta. E gostaríamos de fazer uma entrevista com você amanhã, às 8 horas da manhã. Eu tava onde? Na praia. Falei, gente, é a chance da minha vida. Mandei um e-mail. Falei, olha, infelizmente, estou em turnê pelo Nordeste. Só chega semana Mas que não é, vem. de certa maneira, sim, né? Aí ela Você aceitou. estava no ócio criativo. Tava no Oscar Criativo. Ela aceitou, falou, semana que vem você vem. Uma das maiores, eu sou muito agradecida por isso, porque depois começo minha carreira corporativa lá. Marco uma entrevista na outra semana. Eu falo que eu não enganei ninguém, porque assim, eu tinha uma verdade e tenho, e realmente existia dentro de mim tudo aquilo que eu estava falando. Ela marca uma entrevista, ela falou, olha, nós vamos lançar, era inédito o 3G, era uma empresa de telecom. No Brasil, já chegamos aos 3 palestrantes finais, mas o que você falou é tão novo. Que a gente está repensando A gente se não quer vai botar 4. A entrevista final. Você vem para entrevista, eu fui. Ela falou, senta aí, a diretora. E eu naquele lugar lindo, maravilhoso, ganhava R$2.000 por mês. Eu nunca tinha entrado numa empresa. Aí você chegou lá, a cadeira devia custar 10 mil. Uai, eu a falo cadeira que a diretora sentava. O couro me engoliu. Aquelas mulheres bonitas, igual nós hoje, assim, ó. Com as cabelos arrumados, com esse perfume. Eu pensava, gente, onde estavam essas mulheres que eu nunca vi em Uberlândia?
me fala um pouco de gestão de pessoas. E eu comecei. Aristóteles, Sartre, Platão, Nietzsche. E realmente a filosofia é fantástica, Sim, gente. claro. E o que a filosofia realmente fala sobre essas perspectivas, e comecei a falar, e tal. E ela foi regalando o olho, assim. Eu falei, gente, tá muito bom, porque ela tá até com o olho regalado. Quando eu acabei de falar, ela falou, Andréia, é muito maravilhoso tudo que você tá falando. Nós nunca ouvimos nada aqui parecido. Pensei, nem eu não tinha ouvido nada parecido. Você falou de tudo dos filósofos. Você só não tinha falado como é que você ia fazer um treinamento baseado nisso. Mas eu trazia perspectiva porque ela queria entender, assim, como liderar pessoas. E eu fui trazendo perspectivas... De liderança, segundo os filósofos. É. Fantástico. Aí... André, mas é tudo muito bom isso. Vamos marcar amanhã. Nós vamos conversar com o dono da empresa, vamos fazer uma banca com o dono da empresa, com o diretor comercial e comigo. Ela era diretora da Universidade Corporativa. Você tem uma palestra, um pocket, só para você apresentar para a gente como que você se apresenta ao vivo? Falei, você disse que tinha, né? Mas foi para casa fazer. Falei, eu tenho. Tinha o quê? Ela falou, de qual tema que você tem? Eu falei, qual tema que você quer? Eu tenho lá um monte de tema lá. Gestão de pessoas. Bia, sentei no computador. Mal dormi. No outro dia de manhã, cheguei 8 horas da manhã, o dono da empresa... E a empresa estava fazendo 100 anos naquele ano. O pai, o fundador, estava fazendo 100 anos, tinham falecido. Eu monto uma apresentação em PowerPoint, como liderar pessoas, e perspectivas de liderança, e trago citações e tal. E ela falou, você tem 20 minutos. E eu... 20 minutos para falar tudo? Tudo. Mas era o máximo que eu tinha, né? Eu não era... tá bom, entendi. Porque então, hoje deixar 1 hora, 2 horas... 2, ixi, vai embora. E eu fui, no final eu pus um clipe com o rosto do fundador, escrevia, fulano, 100 anos, e o clipe quebrava, assim, em pedaços. Aí acabei o meu pocket. Aí o senhorzinho, o filho, 80 e poucos anos, olhou pra mim, levantou, fez assim e saiu. Eu falei, pronto, ou eu mandei muito bem, ou eu vou sair daqui presa. Uma coisa ou outra, mas eu tive um impacto emocional. O diretor comercial saiu também, ficou só ela, diretora da Universidade Corporativa. Quando eles saíram, ela falaram, André do céu, é fantástico, não tem base, assim. A sua capacidade, você gera uma hipnose, o seu jeito de falar muito simples. Mexeu na emoção, que é o principal. Neurocientista, já estava fazendo doutorado em neurociências, eu sabia o quanto... mexeu na emoção, aquilo não seria esquecido. Saí de lá com 20 palestras contratadas para rodar o Brasil, para lançar o 3G. Pela própria empresa. Durante o percurso das 20 palestras, eu já recebi proposta para ser contratada pela empresa. Eu fui como consultora, como palestrante. Durante a turnê, eles já me mandaram o contrato. Você está tendo muita repercussão, é muito bom. Vem para gerenciar a Universidade Corporativa, não só como palestrante. Aí eu entro no mundo corporativo. E aí foi maravilhoso, mas sempre nessa perspectiva Você de não filosofia. Mudou o que você queria. Não. Você só criou uma outra realidade onde aplicar o seu conteúdo. E ali eu já tinha feito a formação em psicanálise e já estava fazendo doutorado em neurociências. Aí eu fico nessa empresa por alguns anos, me dei super bem, uns queridos, até hoje uma escola maravilhosa. Saio de lá, saio como diretora de uma universidade, de um grande grupo educacional. Fico, depois vou para o setor financeiro, também entro como diretora comercial de um complexo bancário, um complexo financeiro, e desenvolvo toda a minha carreira corporativa. Só que o que acontecia sempre nesse entorno? Eu me perguntava assim, será que aqui é meu lugar? E as pessoas também se perguntavam, porque era muito diferente. E eu me sentia meio que uma cebola na salada de fruta. Sabe? Entendi. Tipo assim, eu me sinto bem aqui, eu sou acolhida aqui, mas eu não sou daqui. E desencaixada. E eu adoeci muito. Ali eu tive ansiedade, tive crise de pânico, entrei com ansiolítico. Porque eu tinha uma perspectiva, porque eu falo assim, e aí não sei se é uma crítica ou se é uma colocação, mas enfim, profissionais de saúde mental da empresa trabalham para a empresa. Profissionais de saúde mental autônomos trabalham para o indivíduo. Exatamente. Então, e eu falo porque eu gerenciei uma universidade corporativa. Sim. Eu criava conteúdos para que as pessoas entrassem no estilo da empresa e não para as pessoas. Então, eu vivia essa dicotomia dentro do mercado corporativo e isso me adoeceu. Do tipo, filosoficamente, era algo contraditório. Era, porque eu olhava para as pessoas e não para adestrar as pessoas para a empresa.
Eu não queria encaixar as pessoas numa perspectiva da empresa. E isso sempre gerou um conflito. Sempre, comigo e com eles também. Várias situações, eu fui chamada para feedbacks, que aquilo não deveria ser daquela forma. Então, assim, foram anos muito bons, maravilhosos, me formataram como pessoa. Eu brinco que eu era uma professora de filosofia, com uma camiseta tie-dye, uma calça pijama, uma chinela de couro, e me formatou, me deu uma formatação. Eu estive em vários lugares, eu conversei com várias pessoas, eu aprendi a me comportar, e eu sou muito humilde em dizer isso, foi maravilhoso. Mas eu sofri muito, a ponto de eu ter um burnout. Quando eu saí da minha última empresa, eu tive um burnout de não conseguir ir na empresa assinar a minha rescisão. Eu não não consegui. Era nem tanto pela carga de trabalho, era por essa divisão do tipo em que lado eu tô. Nunca foi pela carga de trabalho. Nesse ponto, acho que, se é que eu posso dizer, né, nós somos parecidas. Eu trabalho das 8 às 23, assim, ó, liso, com o maior prazer do mundo. Eu chegava na faculdade 8 horas, a faculdade fechava 11 horas da noite, eu estava lá. Às vezes você estava lá. Nunca foi pela carga de trabalho, mas pela ausência... Nem pelas condições. Também não. Né? De falta de condições para trabalhar direito. Era você estar dividida. Era pela ausência de propósito. Sentido e propósito. Faltava, eu senti que eu transformava a vida das pessoas, eu senti que fazia sentido. Eu estava trabalhando para o propósito de alguém, e às vezes o propósito de alguém não combinava com o meu propósito. Então, assim, em algumas empresas que eu estava, alguns propósitos eram totalmente contrários aos meus propósitos de vida. E aí eu ter que convencer as pessoas por uma coisa que eu não estava convencida, aquilo estava me adoecendo. Então, quando eu saio da última empresa com burnout, eu tomo a decisão. Eu sempre fiz part-time, nunca coloquei os ovos numa cesta só. Então, eu estava em empresa, mas à noite eu atendia em consultório. Eu estava na empresa, mas eu sempre fiz palestras. Eu nunca fiquei numa coisa só. Quando eu tenho esse burnout, e aí também tive um chefe, e aí por isso eu te perguntei, né, sobre psicopatia, narcisismo. Trabalhei com um cara que, assim, nossa... Dentro da empresa. Dentro da empresa. Um nível de psicopatia horroroso. E assim, eu saí destruída. E seus livros nessa época me ajudaram muito, muito, para entender. E quando você fala assim, se afaste o mais rápido possível. E é interessante, né? Você está falando uma coisa, André, que muitas vezes, eu atendendo pacientes, eles diziam, como é que eu faço para suportar esse meu trabalho? Eu falei, não, eu acho melhor a gente ver como é que você faz para ir para outro lugar. Porque às vezes as pessoas insistem em se adaptar e não é o lugar delas ali. Você adoeceu e qualquer ser humano adoece. Então tem gente que fala assim, não, mas eu não posso largar a segurança. Eu falei, o que adianta você morrer seguro? Você vai morrer, entendeu? Então assim, chega uma hora que às vezes a gente tem que dizer, olha, você não é a pessoa para estar aqui, você vai florescer em outro lugar. Não é aqui. E é tão louco essa história de segurança, porque eu acredito muito nisso. Parece que tem um dinheiro que ele é maldito. Parece que eu ganhava, mas nem essa segurança aí financeira eu tinha. Era uma coisa louca. Assim, eu não tinha essa estabilidade financeira, era um dinheiro que... vazava. É, né? A coisa mais... Tanto que do último, quando eu tomei a decisão, eu falei, não, eu vou ficar 100% no consultório. E é engraçado, porque aí quando você me trouxe essa pergunta no início, isso me fez eu mesma fazer uma autorreflexão, né? Como que você sai do mercado corporativo tão bem sucedido e tal? Na verdade, o mercado corporativo, ele aconteceu, porque essa história... não foi um objetivo. Não. Não foi nenhum propósito. Ele foi literalmente, não sei se uma pedra, mas eu acho que ele foi uma ponte. Foi. Né? Ele aconteceu. Para você falar, nossa, eu consigo mobilizar as pessoas com isso, eu tenho coisas para falar sobre isso. Foi. E aí deu. Foi. Né? Foi. Me confirmou que você tinha esse talento para gerir pessoas. Ou falar sobre a gerência de pessoas. Mas é engraçado, porque aí a gente aqui conversando, eu me vem muita imagem de mim na baia, né? Eu tinha uma baia, assim, um lugar de trabalho. E eu ali trabalhando, extremamente competente, isso eu posso falar assim. Eu gosto muito de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala, a humildade é a verdade. Se você é humilde reconhecer que você é. Tudo que eu fiz até hoje, graças a Deus, em termos de trabalho, deu muito certo. Graças a Deus. Quando eu trabalhei lá na Telecom, era muito bom. Quando eu trabalhei no banco, era muito bom. Eu sou muito séria com as coisas que eu faço. Eu tinha resultados, mas eu lembro de mim olhando para a planilha, olhando para resultados fantásticos e pensando assim, queria tanto ganhar minha vida escrevendo livro,
falando para as pessoas, vivendo o meu conhecimento, poder sentar numa varanda igual transformar sentei vidas hoje, lendo livro. através disso, né? Eu lembro nitidamente dessa imagem. Eu falava, Deus vai me dar a graça um dia eu poder viver do meu conhecimento. Eu falo que o meu propósito de vida é adquirir conhecimento e distribuir conhecimento. Exatamente. Eu sou esse cano. Eu amo. Meu marido brinca. Outro dia, minha filha, eu falei assim, nossa, eu amo tanto livros. Aí minha filha me olhou e falou assim, e a gente, mãe? A gente, eu sou um livrinho, falei, mamãe. Ou seja, eu gosto. Eu sou... Então, assim, eu amo ler, eu amo estudar e eu amo com a mesma intensidade distribuir conhecimento. Uhum. Então, eu lembro de mim no mercado corporativo pensando essas coisas. Quando eu entro no banco, foi tão engraçado, porque eu fui no banco para dar uma palestra. Também. Uhum. Em Salvador. Só que durante as reuniões de briefing das palestras, o diretor do banco falou assim, não venha antes, assim, você está falando uns negócios aqui que a gente nunca tinha pensado. Quando eu vou, ele fala, Andréia, assume a diretoria comercial nacional. Comercial, que não tinha nada a ver. Eu falei, mas eu nunca fui diretora comercial. Não, e aí você fugiu mais ainda. Mas provou o poder do encantamento do seu conhecimento. Aí ele falou assim, André, não, aprender de finanças é quase um adestramento. Se eu te der um livro, é sobre esse negócio aí que você fala de gerir pessoas. E realmente, Bia, eu peguei a área entregando 5 milhões por mês. 10 meses depois, a área entregava 27 milhões por mês. Que maravilha. Sem trocar um computador, sem trocar um gerente, sem trocar um processo. Só atuando em pessoas. Mas era assim, sentar do lado, entender o que estava acontecendo. Por exemplo, uma vez um menino, um rapaz novo, 28 anos, estava em Rio Branco, no Acre, eu era diretora nacional, os resultados dele caíram, eu liguei para ele, falei, o que aconteceu? Oi, André, tudo bem? Meus resultados caíram, né? Você deve estar nervosa. Eu falei, não te liguei para saber disso. Não, quero saber como você está. Exatamente. Ele falou, André, sabe o que aconteceu? Infelizmente, minha esposa estava grávida de 9 meses e ela teve um aborto, nós perdemos o neném. Eu fui transferido para o Acre, fizemos o enterro do meu filho, eu e ela. E aí, nesse último... Sem família, sem nada. Estamos arrasados, sem rede de apoio, e meus resultados caíram por isso. Falei, não estou preocupada com seus resultados, estou preocupada com você. Amanhã estou pegando um avião, vou assumir a gerência da unidade, você vai ficar pelo menos uns 20 dias com a sua esposa. André, você está ficando louca? Eu falei, não tem conversa. Estou indo para aí, estou assumindo a gerência da unidade, vou ficar aí 20 dias, vai cuidar da sua esposa. Depois a gente fala sobre resultado. Bia, durante 6 meses ele segurou o meu resultado, depois disso. O meu resultado nacional acontecia por causa dos números dele. Então, era essas coisas, eu falo e arrepio. Não, porque assim, você inverte a regra, né? Que geralmente a hierarquia, aqui não vem aqui, né? E você fez ao contrário. Não, eu vou aí. Não, e eu falo, assim... Viva seu luto. É isso. Né? Eu, de novo, não troquei um computador, não troquei uma pessoa e nós saímos de 5 milhões para 27 milhões. Uma vez fui no Espírito Santo, em Guarapari, tinha um consultor sair, que esse consultor para visitar alguns clientes, a gente fazia consórcio agro, então consórcio de 10 milhões, 15 milhões, sim, as máquinas, cliente gigante. Tô vendo esse menino o dia inteiro conversando no celular, Ele era um consultor. Falei, menino, o que tá acontecendo? Porque nós precisamos concentrar aqui. Não é nada não, diretor, é porque tá acontecendo uma situação lá na minha casa, tal. Falei, tem quanto tempo você tá na operação? Ah, tem 2 semanas só. Falei, então você não recebeu o primeiro salário ainda. Não recebi, porque eu vi que ele tava falando coisa de dinheiro. Falei, mas o que tá acontecendo? Manda real. Pegando? Porque eu também sou muito objetivo. Falei, manda real pra não resolver. A minha esposa tá reclamando lá porque não tem dinheiro pra comprar o leite do menino hoje. Falei, pelo amor de Deus, não passa seu Pix aí. Vamos resolver esse negócio. Resolve isso e vamos trabalhar. E aí essas pessoas... Porque quando você convence pela regra, você tem que convencer todo dia. Quando você convence por uma questão realmente humana, ali você criou Pelo alguém. exemplo, né? É isso. Que inspira. Né? Então eu não precisava ir 2 vezes nos lugares. Eu ia uma vez, a partir dali eu gerava sinergia, eu gerava carinho, eu gerava comprometimento, eu não gerava adestramento. Então as pessoas se comprometiam com os meus números, então a coisa acontecia. Eu fui vendo nesse entorno todo e falei, gente, eu preciso viver disso. É isso que me dá a paixão, é isso que me dá a borboleta. É esse meu dom, é esse meu talento, né? É isso que me dá a borboleta no estômago. No estômago. E aí eu saio do mercado corporativo e eu falei, não, agora eu vou ficar 100% realmente por conta das palestras e do consultório. Com quantos anos você já estava aí? Ah, já estava com uns 38. 38. Aí fico por conta só do consultório e das palestras. E aí
Aí a alegria, nossa, Aí muda, né? muda tudo. Aham. Você Muda estava tudo. do outro lado, né? Onde você sempre quis estar. É. Uhum. E eu falo assim, né? Eu cito muito Santos porque eu fui freira, né? Quanto tempo, Andréia? Ela ri. Não precisa rir. Eu acredito. Às vezes, em palestra eu falo assim, gente, eu vou dar uma informação, mas vamos treinar. Então, quando eu terminar a informação, vocês falam, ó. E não ri. É, aí Ou todo então mundo faz fala, ó eu falo, e eu não fui ri. freira, aí todo mundo fala, ó. Eu começo meu percurso vocacional com 22 anos. Você faz um percurso, Sim, trem. sim. Fiz aspirantado, depois fiz noviciado, para depois. Então, eu fiquei aí nesse trecho uns 6 anos. Mas freira mesmo, de hábito, 2 anos. 2 anos. É, Que também você chegou uma hora e falou, não é aqui. não é aqui também. Gostei, o conhecimento que eu tive acesso é muito bom, mas também não é aqui. Não é aqui. Eu queria ter família. Uhum. Eu queria ter marido, eu queria ter essa história, sabe? Entendi, filho, É, casa, cachorro, isso, papagaio, periquito. isso. Uhum. De novo, eu tava vivendo o propósito dos outros. Tava bom, era bonito, era maravilhoso. Eu falo que foi o outro doutorado que eu fiz, foi o convento. Foi maravilhoso. Mas não era ali. Não era, era outra passagem. E Santa Terezinha do Menino Jesus, ela falava assim, que a Santa Terezinha entra no convento novinha, né? Menina entra no convento, adoece, morre, fica pouco tempo no convento, uma freira enclausurada, mas de dentro do claustro ela revoluciona, até hoje a gente fala dela. Até hoje. E Santa Terezinha do Menino Jesus falava assim, se eu levar uma alma só para o céu, eu já estou feliz, minha missão não é para milhares. Quando eu vou para o consultório, isso bate em mim. Porque eu falo, Basta eu inspirar uma pessoa, né? nossa, aí aderiu muito, aí fez muito sentido. Porque aí eu via transformação de vida, eu vinha adolescente que vinha com histórico de autoextermínio, e a gente em terapia conseguia reverter isso, e o menino passa a estudar, faz mestrado, começa a namorar. Então, assim, eu fui vendo transformação de vida, transformação de casamento, e nas palestras a mesma coisa, e eu fui ficando absolutamente apaixonada por aquilo. Eu falava, Pelo aquele movimento seu, aquela troca que saía de você, o seu melhor acionando o melhor do outro. é isso. Uhum. O meu melhor acionando o melhor do outro. E meu marido fala assim, você é muito inquieta. Aí quando eu paro para olhar, realmente, né? Mas tudo fez parte para que eu chegasse num lugar onde eu encontrasse. Eu acho que foram fragmentos que foram constituindo para que no momento em que a coisa acontecesse, eu tivesse pronta para a forma Senão com não estaria até, né? Hoje você ainda mantém o consultório? Não, porque eu não consigo Não mais. consegue Que eu acho que mais. deve ser uma coisa que você deve fazer. Eu parei. Eu parei vai fazer 3 anos. Eu não consigo. Por conta de muito compromisso, muito curso, muito palestra. E o que acontecia no consultório? Que foi uma coisa que bateu muito para mim também. Eu fui subindo o ticket, que eu pensei, vai diminuir o número, e não diminuiu. Não diminui. Só aumentou. É. E hoje eu falo, Bia, de verdade, que se eu tivesse quieta na minha casa atendendo 5 pacientes por dia, 6, eu estava rica no final do mês. Eu tinha um salário de diretor de multinacional. Mas eu estaria atendendo uma pessoa e quem pode me pagar. Exatamente. Quando eu faço uma palestra, eu faço para 1.000, 2.000, 3.000, e pessoas que se pagam um valor muito baixo ou nem pagam, porque são empresas, escolas que promovem. Exatamente. Então eu ampliei a missão. Eu poderia não viajar, ficar na minha casa, você sabe bem dessa realidade, ganhando um valor altíssimo por consulta e atendendo quem eu quisesse. Mas eu achei que se eu ampliasse, eu faria isso de uma forma muito melhor. Não, e aí eu acho que é o fato também de você criar sucessores, né? Pessoas que vão fazer aquilo por um tempo. É como se fosse um ciclo. É um ciclo da natureza. Hora para tudo, né? Hora de florescer, hora da gente recuar, hora de expandir. A gente é um pouco o universo, né? Chega uma hora que você já não cabe aqui, porque você tem que inspirar pessoas. E parece que não, mas eu noto que muita gente nunca vai haver terapeuta para todas as pessoas. Sim. Nem no país mais rico do mundo não existe isso. Esse número não fecha. Agora, muitas vezes o que você fala abre a possibilidade daquela pessoa começar autodidatamente procurar o conhecimento e o autoconhecimento. E é uma revolução silenciosa, mas que ocorre.
E isso me deixa tão feliz, porque as pessoas falam exatamente isso, né? Tem gente que fala assim, você é a minha terapia diária. Exato. Como você também. Você abriu uma perspectiva para algumas questões que ninguém falava sobre, por exemplo, psicopatologias, psicopatias, daí para frente, borderline, coisas que despertaram e que as pessoas, a partir daí, começaram a caminhar por elas. Eu acho que eu faço muito esse papel também. Sim, isso que eu tô falando, que as pessoas falam assim, você tinha que estar fazendo isso. Tudo tem um tempo, né? E quando você joga o conhecimento e com a sua verdade, com a sua intenção, não é só verdade, é intenção. Porque às vezes você não diz a verdade absoluta, porque nem todo mundo está preparado para ouvi-la. Mas você joga a intenção para que ela desperte quando lhe for possível. Uhum. Isso é tão interessante, É. porque você, como terapeuta, também tem que ter a coisa, tipo assim, não adianta, não é a hora, É. né? E O Nietzsche fala isso, né? Cada um escolhe o grau de verdade que consegue que suportar. consegue suportar. Tem gente que não dá conta E não é naquele nada momento. contra você, porque tem muitos terapeutas que ficam assim, eu tô fazendo tudo errado. A pessoa continuou com fulano. Eu falei, não tá errado. Mas esse terapeuta precisa de terapia. Mas muitos, a gente sabe que muitos ficam assim, o paciente não melhora. Você está fazendo certo, tecnicamente? Você está com a intenção certa? Tem o tempo dele, você tem que respeitar. Tem o respeito do tempo, né? E é tão interessante essa fórmula, né, que você deu. Assim, acaba que ajuda a gente, inclusive, na missão, né? Com certeza. Porque às vezes eu me questiono isso. Porque você sabe, a gente na internet ouve bilhões de coisas. Um batom que você passa. Você falar nisso, parabéns pela resposta que você deu a um senhor, que eu não vou dizer o nome, porque eu sou educada, que falou, você falando um texto maravilhoso, ele só falou, só faltou fazer a raiz. Eu achei aquilo, porque já me falaram isso também. Mas como eu sou aquela pessoa, tipo assim, dane-se, a raiz é minha, sabe? Mas eu achei a sua resposta tão filosoficamente correta, porque a raiz branca faz parte da nossa humanidade, do nosso crescimento, é de um etarismo, aquilo, de uma deselegância. Então, E gente. que eu achei bacana foi que viralizou aquilo, mostrando que tem muita gente bacana, que a gente não vê. Né? E que tanta coisa coisa... linda aquilo, porque a gente fala tanta coisa. Eu não gostei de seu brinco. Meu amor, ponha o seu do jeito que você quiser. É isso. Eu não gostei do jeito que o assunto, não sei o que lá. Então, abra uma rede social e fale o assunto que você quer. Exatamente. Eu não gostei do convidado que você convidou. Ok, você pode não gostar, mas respeite. Convida quem você quiser, abre um para você e convida. Você quiser. Eu vou deixar de seguir. Deixe. Você é livre. E o pior é que não deixa. Não, pelo contrário. Quem diz quando fala assim, deixa de seguir agora. E você fala, meu Deus, que coisa boa, porque não é o lugar da pessoa. Mudou minha vida. Não é o lugar da pessoa, porque às vezes, né? Eu vejo coisas nas redes sociais que eu odeio, mas eu não vou lá falar mal, né? Eu simplesmente, tipo assim, gente, aqui não é meu lugar. É isso. Não é meu... Hoje mesmo eu ouvi uma fala super machista sobre aquela história de Virgínia e Vinícius Júnior lá. Eu ouvi uma fala super machista, só fui lá e parei de seguir. Pronto, tá bom. Não vou comprar briga com o cara. Não assim. é comprar briga. A gente tem que parar, porque eu acho que as pessoas acham... Aquela coisa que a gente ia ter 15 segundos de fama, as pessoas estão achando que tem que ter 1 hora, 2 horas, 3 horas, e perde a oportunidade de ficar quieta. Mas é interessante, Bia, porque as redes sociais, elas deram fala para todo mundo, né? Nelson Rodrigues falava isso, né? Um dia os idiotas vão tomar o poder. Mas assim, mas eu acho que Terão a gente tem que ter o mínimo de educação. Porque assim, se eu não gosto do seu conteúdo, gente, é democrático. Eu vou Ninguém lá, tá te obrigando a permanecer. Olha, eu não gosto do seu conteúdo. Não preciso dizer que vou embora, porque isso também é um narcisismo, né? Porque a pessoa quer que você veja que ela não está mais seguindo. Gente, não vamos agradar. Jesus não agradou. Então, imagina nós. Então. Né? Como é que você lidou com isso? Como que eu lidei? Não, como que eu lido até hoje, né? Não, porque... Estou aqui com agora minha amiga, futura amiga, que eu quero ser amiga da Bia, psiquiatra, para cuidar da minha cabeça. Bia, o que aconteceu? Tudo aconteceu muito rápido. Eu falo assim que as pessoas falam assim, acho tão engraçado. As pessoas porque você saiu da vida corporativa, e foi direto pro consultório. Pro consultório. E aí você começa também, foi a época que nasce as redes sociais.
E aí as pessoas me perguntam assim, eu adoro essa pergunta, como que você explodiu da noite pro dia? Essa pergunta é maravilhosa. Pois é. São anos. Mas o que... Eu falo que eu não fiz nada de diferente. Só explode da noite pro dia quem faz coisa ilegal. E não é? Minha filha, aí o povo que compra Porsche, compra não sei o quê, aí você fala, não, isso aí realmente é da noite pro dia. Eu fiz o que eu sempre fazia. Todos os dias de manhã eu entrava no consultório, ligava o celular, gravava um conteúdo e... Agora, em janeiro, um amigo me convida para um podcast, que é o podcast Três Irmãos. Eu fiz o podcast, a partir dali o negócio... Então, tem 7 meses. Eu viajei em janeiro para a praia com 12 mil pessoas na minha rede social. Novamente a praia. Você vê que a praia revoluciona a sua vida. Verdade. Você sabe que meu sonho é terminar a vida na praia. Então, você tá vendo toda Eu vez que amo. você vai pra praia, algum movimento. Nossa, E outro dia eu tava fazendo um podcast com o meu sócio, o inverso, né? Que ele que me entrevista. Eu adoro. Que é Blue Mind, que é essa coisa de você estar perto do mar. Como muda totalmente. Você literalmente é uma mulher Blue Mind, meu amor. Porque você vai pra lá... Hoje eu tava olhando a janela e falei, gente, eu preciso mudar pra frente de um mar desse. É coisa louca. Eu vou em janeiro com 12 mil pessoas. Agora. 12 mil! Eu tô com quase 3 milhões em 7 meses. Então a minha vida fez assim, ó. Mas não foi 7 meses. Você tá contando uma trajetória, meu amor, que começa com 8 anos de idade. É isso aí. 8 anos de idade. É isso aí. É isso que as pessoas... E isso, eu falo uma coisa, não sei se você concorda comigo, André. Existe assim, fazer sucesso não é tão difícil. Não acho. Fazer um sucesso consistente e sustentável, aí sim, meu amor. Porque muita gente faz aquele... É isso. Sobe... E vum. É isso aí. Ser sustentável é ser coerente. Que é o desafio. E é ser coerente com você. Não tá no outro. Porque eu vejo gente assim, agora eu vou trocar isso aqui porque fulano tá fazendo daquela maneira. Esquece. Não vai. E é engraçado. E aí você deu uma fórmula tão preciosa que é fazer correto, tecnicamente correto e pensar na sua intenção. A intenção e consistência. Daí para frente o que as pessoas vão fazer com isso... Não me compete. Pensa na sua competência técnica e na sua intenção, daí para frente. Porque aí cai na pergunta que você fez anteriormente. Como que você está lidando com isso? Porque aí sim, aí a gente apanha bonito. Apanha. Aí, como diz muito. lá em Minas, a fubeca come gostoso. A fubeca? A fubeca come gostoso. Esse eu não conhecia. Vamos lá. Nossa, minha mãe falava, eu vou bater a fubeca, não vai escapar um aqui. A fubeca come Nossa, gostoso. quando já... é fubeca? Fubeca é um cinto, uma corda. Fubeca, tá. Agora você já viu quando você pega um cinto e bate no ar, ele faz assim, faz até um barulho? Aquilo é a fubeca. A fubeca é isso. É o barulho, tá. Entendi. Porque só faz a fubeca quando você manda forte. Tá. Aí quando falava fubeca vai cantar gostoso, você podia preparar, cara. E o couro ia comer bonito. O couro ia comer. A fubeca nos últimos 6 meses tem cantado gostoso. Porque eu sou esta pessoa. Eu falo que o que mudou foi a minha vida, mas eu não mudei. Eu acho que nem mudou a tua vida. Eu acho que a tua vida tá mais exposta para um número maior de pessoas. É como se você tivesse... Os filósofos não usavam para fazer as suas aulas, não era em praça. A praça então, pública. Você foi posta numa praça. Foi só isso. Só que aí a fubeca canta, né? Eu acho que canta porque as pessoas se preocupam muito com a vida dos outros e muito pouco com as suas. Eu fico chocada como fica todo mundo... Olha, eu não vou abrir minha boca, perder meu tempo para falar mal de alguém que falou mal de mim. Porque cada um dá o que tem, Andréia. Cada um dá o que tem. Você sabe a história de Dona Beija, Dona Beija, Araxá, Minas Gerais. Você sabe? Pertinho lá de casa. Dona Beija ganhou, uma das mulheres que o marido frequentava a casa de Dona Beija, ganhou ela com muita raiva, que descobriu que o marido estava lá diamante e frequentando Estava no deleite. Estava no deleite com a casa de Dona Beija. Ela foi de raiva, fez uma caixa, um embrulho muito bonito, com veludo, tafetá, só que tem que era bosta de vaca. E manda de presente para Dona Beija. Dona Beija abre, sai aquele futum, aquele cheiro horroroso. Aí ela, fulana, você vai lá no jardim, me pega aquelas rosas mais lindas que tiverem. Ah, tá bom, Dona Beija, tá. Agora eu quero que você faça assim, bote um laço, não sei o quê, bote não sei o quê, papapá.
Ai, que coisa linda, a gente vai botar onde? Vai mandar entregar para esse endereço que me mandou isso aqui. Mas a senhora tá doida? Não. E o cartão, por favor, bote aí. Cada um dá o que tem. É isso. E É ela isso. mandou as rosas. É isso. Né? Porque assim, o que você vai fazer? Você convence alguém do contrário? É. O despertar da consciência é individual. Mas esse ir para a Ágora, esse ir para a praça pública, eu falo que você é minha referência, minha assessora brinca. Tudo que acontece, eu falo assim, como que a Ana Beatriz faria? Eu sempre penso isso. Mas hoje, de verdade. Você manda um áudio que eu te respondo. Porque eu vejo que você é uma pessoa super discreta. Você não expõe muito sua vida Totalmente. pessoal. Eu sempre pergunto, eu falo, gente, a minha referência é sempre a Ana Beatriz. André, tá acontecendo isso? Eu falo, o que que a Ana faria? Porque o que tem que aparecer é meu trabalho. Sabe, não é a minha vida pessoal, tá nunca certíssima. foi. Você tá certíssimo. Aí teve gente uma época, ai, Bia, as pessoas querem ver você escovar dente. Eu falei, que coisa desinteressante. E o que inspira a pessoa para escovar dente? Porque, pô, se a pessoa não escova dente, ela é porca. Então não é uma questão de inspiração, é uma questão de educação. Alguém vai ter que ir lá ensinar. Mas é tão interessante esse fetiche que as pessoas têm na nossa vida pessoal, você não percebe isso? Porque é um fetiche. Mas eu acho que em algum momento as pessoas estão tão carentes, estão tão vazias, que elas querem uma identidade. Nossa, que Cuidado que é maravilhoso, quentinho. Isso é feito amo. aqui. Só cuidado, olha o cheirinho. Nossa, que sonho. Nós Amo. estamos tentando fazer a fórmula comercial, mas não está chegando. Ai. Ainda não. Você quer vender chá? Porque todo mundo gosta. Eu vou ser sua cliente, eu tomo chá o dia inteiro. Esse aqui é feito aqui e ele fica 12 Ai, horas que decantando. maravilha. Não é bom? Nossa. E é termogênico, amor. Que delícia, nós vamos ficar Oh. magrinhos. Além de ficar mais esperta. Então, assim, eu acho que essa coisa moda dá e passa, né? É. Então, essa coisa de, quer ver a pessoa ligar o chuveiro, quer ver a pessoa Mas você comer. percebe esse fetiche com a sua vida? Percebo, mas assim, é o fetiche dos outros, não é o meu. Ela é saudável demais, gente, eu tô babando. Os outros, entendeu? Você não adere. Não. A única coisa, assim, que de vez em quando eu postava era fazendo atividade física, aí que eu acho que eu tô inspirando outras pessoas. É diferente. Não tô... E assim, com a roupinha fuleira, sabe? Nada de top, Eu sempre gostei de ir pra academia com aquela coisa gostosa, light. Até porque a academia já é um sofrimento. Se você ainda tiver que parecer gostosa, Deus me livre, ué. Eu me lembro que uma vez, até uns 10 anos, eu entrei no banheiro da academia e aí uma menina devia ter uns 20 anos, eu já devia ter uns 48, 50. Aí ela, posso te dar uma dica? Falei, claro, meu amor, por favor, porque eu tô sempre aberta para ouvir. Você devia usar maquiagem, assim, para vir, e aquela que não sai na água. Porque quando sua, isso não pega bem para sua imagem. E não sei se você devia botar, não sei o que. Eu olhei, ela falou, eu falo isso porque eu gosto de você. Eu falei, então eu vou falar uma coisa, porque eu também gosto de você. Achei você autêntica, achei você bacana. Eu adoro o jeito que eu sou. Sabe por quê? Eu não vivo da minha aparência. Eu vivo da minha mente. E ela é tão legal. Se você pudesse vê-la, seria uma mulher linda. Se ela fosse, né? Ela olhou para mim, acho que ela não entendeu, assim, muito bem. Mas a partir dali, ela passou, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não tinha problema. Mas eu acho interessante as pessoas querem te dar. E é engraçado que você falou, né? Dela. Realmente a gente tem que inspirar, igual eu falei essa semana sobre menopausa. Foi maravilhoso, um tanto de mulher me mandou mensagem. Falei, gente, quando eu descobri que eu entrei na menopausa, o primeiro pensamento foi, eu fiquei com vergonha. Jura? Você acredita? Tanto que eu cheguei em casa, meu marido falou assim, como que estão seus exames e tal? Eu falei, tá tudo bem. Não contei que eu tinha entrado no menopausa. Eu não acredito. Você não falou, meu FSH e o meu LH tá lá em cima. Você acredita? Porque dispara. Parece que a sensação é que a gente tá entrando em decadência. Não é não. Não é não. Olha, eu digo que menopausa para mim funcionou. Mais ação e menos pausa. Te juro. É Sério? A fase mais produtiva da minha vida. Depois da menopausa. Que amor, aí também agora não tem mais o problema da menstruação. Você pode ir à praia. Que é chatíssimo. Que não tem nada que vá te pegar.
Tem coisas que a gente tem que adaptar? Tem, mas não é uma fase de decadência, não. Olha que Né? coisa Não, boa. te digo. Aí, a Se Bia você inspira. quiser de dicas, minha filha, então vamos fazer depois um ao vivo sobre menopausa. Vamos! Nossa, porque Vamos a marcar. primeira coisa foi a questão do etarismo. Sim. Que as pessoas têm essa situação, né, de achar assim, agora você entrou em decadência, agora a mulher está... Ah, porque... E assim, de você ouvir coisas do tipo, você tá nervosa assim, deve ser por causa da menopausa. Você tá irritada. Mas a gente sempre teve irritação. Ué, então? Por exemplo, você quer ver uma coisa que me irrita profundamente? Eu adorava Fernando Young com aquele programa Irritando Fernando Young. Uma coisa que me irrita profundamente é a pessoa me falar das impossibilidades e nunca das possibilidades. Os meus funcionários, eu falo, gente, não me tragam impossibilidades. Tem um problema? Reúne todo mundo e É quando isso vier, aí. fala, olha, nós temos um problema, mas a gente pensou em 3 possibilidades. Me tragam Isso. pelo menos 3. Perfeito. E a gente vai escolher uma terceira. Erra todo mundo junto, mas a gente erra tentando Tentando. produzir soluções. Agora, a trombeta do apocalipse, sabe aquelas pessoas, eu nem te conto, aconteceu isso. Eu também porque a fico super goteira... irritada com Menina, isso. eu fico Só que olhando, agora o argumento é, você tá assim porque você tá na menopausa. Não tem nada a ver. É, Sempre foi assim. sempre foi assim. Eu tô até mais zen, sabia? A menopausa me trouxe uma Ah, Bia, mas você coisa, deve estar super medicada, hormonizada, não é possível. tudo em pequenas doses. Meu ginecologista é maravilhoso, que é o André Vinícius, maravilhoso. Eu acho que é o cara que mais sabe de menopausa no Brasil, com certeza. Com certeza. Mas eu acho que é um dos Você que já mais sabe era no zen? mundo. Eu fui melhorando. Hoje, para você chegar para mim, me tirar do sério, você vai ter que se esforçar. Eu também. De vez em quando dar uns tabef, tentar dar um tabef na cara, e mesmo assim eu vou falar, Eu pelo amor de também. Deus, para com esse negócio de tabef As na pessoas cara. acham que eu sou super agitada, estressada, eu sou um poço de calmaria. Porque assim, eu Pra pago. conseguir brigar comigo, vai ter que Eu pago para rebolar. não brigar. 2. Agora, as pessoas talvez confundam um pouquinho, né, gente? Porque às vezes a gente fala uma coisa que eu sou aquela que manda o áudio. Porque na hora que eu tenho a ideia, eu tenho que mandar o áudio para a equipe. Mas eu falo, não precisa responder. É só para eu não perder. É só para eu não perder a ideia. Então as pessoas acham que você está cobrando. Não, você só está botando uma coisa Na pauta. esteira. Na esteira de No coisas radar que para que você fala, isso aqui aconteça. pode ser interessante, né? E você tem uma garotada que tem essa energia de transformar aquilo, uma ideia, em algo palpável. E fazer acontecer rápido, né? Com certeza. E que bom, né? Ainda bem que nós estamos cercados de gente assim, né? Não é? Coisa boa. Eu acho que boas parcerias fazem a vida muito melhor. Facilita, Você não faz tudo agiliza. sozinha, de jeito nenhum. Mas essa história, assim, das coisas terem acontecido, elas me deram um susto. Jura? Deram, Bia. Mas veja bem, se você Eu sou for muito ver... simples, assim, eu sou uma pessoa extremamente simples. Não, também sou, adoro um pijaminha. Então, Mulher, se eu pudesse ter uma roupa... e eu sou autêntica. eu Então, sou por exemplo, pijameira. outro dia a gente estava em São Paulo gravando um podcast. Eu falei, terminou o dia, vamos passar num bar para assistir o Flamengo. Eu sou flamenguista, seleção. Foi na Vila Madalena? Na Vila Madalena, Que bar que você foi, mulher? no Pasquim. Ah, o Pasquim é maravilhoso. Você Tem vai uma em qual lá? rodinha de samba É lá. maravilhoso. O Pasquim eu vou, mas pra ver futebol tem um outro. Que Qual, eu esqueci gente? o nome, depois eu vou te passar. Nossa, Que eu vi uns 2 jogos lá daquele campeonato mundial que teve agora. Sim. Claro, do Flamengo. E. Flamenguista. Só. Sabia bom gosto, gente. A pessoa iluminada, ela é Menina, foi flamenguista. maravilhoso. Tô lá, sentei normal, com um short, uma camiseta, como eu sou. Quando eu peguei um chopp, uma senhora chegou e falou, você bebe? Eu sou sua fã. Eu educo os meus filhos baseado no que você fala. Então essas coisas ainda me assustam. Mas eu acho o seguinte, não pode... Uma coisa assim, ela podia falar qualquer coisa se você estivesse caindo. Né? Do tipo assim, eu tive uma vez que eu morava na Gávea e embaixo tinha um lugar muito bacana, que é o Bacalhau do Rei. Não, Bacalhau do Rei, isso mesmo. Uma coisa tradicional. E na época eu bebia cerveja. Você não bebe mais? Não. Aí, muito raro. Aí tinha essa geladeira desse lugar, Bacalhau do Rei, ela serve uma cerveja, a original.
a menos 4 graus. Me deu boca. Aquela temperatura, meu amor, você tirava, é como se Branquinha. estivesse saindo do cu da foca. Ai! Aquilo branco. Olha, aquilo descia. Lá em Minas a gente fala assim, me deu boca. Não, aqui Já a me gente deu fala, boca tá só de você saindo, falar. desculpa, da foca. E aí, o que aconteceu? Às vezes eu descia lá, comia 2 coisinhas, aquilo descia. Ainda mais no redondinho. dia gelado. Menina, que coisa maravilhosa. Um dia vem a dona do estabelecimento. Bia, quando você quiser, você me pede. Porque essa gente, outro dia teve uma mulher que falou assim, que mulher pinguça. Ela vem aqui para comer um bolinho. Porque eu Mentira! sentava na coisa e tomava com a dona. E a gente, menina, era um copinho para cada uma, Mentira! sabe? Aí eu falei, olha, não, vou continuar fazendo tudo que eu tenho que fazer. Mas agora que você falou, de vez em quando, realmente eu estando lá em casa, aí ela mandava o cara levar e tinha que ficar assim. Segurar só aqui pra ela voltar branquinha. Isso é um carinho, sabe? Isso é o melhor carinho que tem. Aí eu vou lembrar disso, eu não vou lembrar da outra falando, mas como é que ela senta aqui e toma um copo de cerveja Você tá com a certo. mulher do caixa? A mulher do caixa era a dona. Não era a mulher do caixa. E aí ninguém tava ali, ninguém tropeçou, ninguém tava falando mal de ninguém. É, não. Então é isso que eu tô te falando. Mas esse assédio não te assusta? Olha, Que você deve ser super assediado. sou, mas sempre com tanto carinho. É, eu também. Então, assim, Eu também. As posso pessoas são falar. muito carinhosas eu comigo. não posso falar mesmo, assim, porque é muito carinho que a gente recebe. É, E de todas as idades. é. Impressionante. Tem crianças que falam, eu quero ser psicanalista por causa da senhora. Ai, eu acho tão maravilhoso. Isso é o prêmio Nobel, né? É o Nobel. É o Nobel com O Oscar. Nobel com Oscar. Assim, não precisa, a gente não Nossa, precisa quando ganhar. criança fala, eu quero ser psicanalista por causa da senhora, aí eu vou no É céu e volto. inacreditável É, isso. Inacreditável. maravilhoso. E a gente não dá bola para as crianças, né? Eu um dia ainda quero fazer uma coisa para a criança. Sabe? Uma neurociência aplicada à criança. Vamos pensar nisso. É Acabei verdade. de ter essa ideia. Psicanálise para criança. É a neurociência, eu acho. Fica É mais mesmo. fácil, é mais materializado É para mesmo. ela. Vamos pensar nisso. Vamos junto. Hoje eu falei sobre. Uma pessoa me ligou para falar um negócio de neurociência, se dava para fazer uma intervenção com uma criança. Eu até dei a fórmula. Eu falei, faz assim, assim, assim e tenta. Claro que tá. Criança é muito lúdico. Totalmente. E se você faz. E hoje os recursos são infinitos, né? Eu tenho um débito com as crianças, porque as crianças me pedem É isso verdade, há muito eu também. tempo. Você está falando Vamos disso? fazer. Tipo assim, por que você não faz um livro para mim? Eu tenho um débito que eu verdade. tenho que começar a pagar, porque as crianças é o único público que eu não me dediquei. E adoro criança. Adoro. Você gosta? Adoro. É, eu também gosto. Adoro. Eu não pude ter filho, mas eu adoro criança. Eu tenho 8 afilhados. Olha que delícia. E é uma coisa assim, qualquer bebê na rua, tá no colo, se eu olhar, o bichinho se joga. Ai, Da que mãe fala, você se delícia. incomoda? Eu falei, nada. Eu também sou desse jeito. Eu Não me pego, incomodo, adoro. adoro. Vamos fazer um negócio para criança? Vamos fazer, combinado. Vamos marcar a reunião. Mas vamos voltar aqui, meu amor, senão a gente vai ficar aqui nem Ixi, nós comadre. proseia. Senão a gente vai Proseia. ficar aqui nem comadre. Queria que você falasse um pouquinho dessa coisa de cérebro e mente. Porque eu acho que as pessoas confundem. As pessoas acham que são o seu cérebro, quando na realidade não são o seu cérebro. O cérebro é um órgão como outro qualquer, como o coração, como o fígado. A mente é outra história e eu ainda vou mais além, a consciência é outra. É. Queria que você falasse. Quando eu fui fazer o doutorado, Bia, eu queria escolher um tema que fosse bem inédito. E aí nós estávamos tateando, eu e meu orientador, sobre isso. E aí ele falou, André, existe um tema que só tem 3 pessoas no mundo que falam sobre, que estudaram sobre, que chama o problema mente-cérebro. Na neurociência chama o problema mente-cérebro. Exatamente. Falei, então é nesse que eu vou fazer. Ele falou, você é doida, fui só falar, você foi... Falei, mas é sobre isso. E eu acabei estudando meu doutorado exatamente sobre isso mesmo. Que legal. Sobre o cérebro, que eu chamo de o hardware, Uhum. e sobre a mente, que eu chamo de software. Uhum. E que há uma dificuldade de entender essas duas perspectivas, né? É o que você falou, as pessoas se confundem, elas acham que elas são o seu cérebro. Graças a Deus não somos. E a neurociência, de certa forma, e aí por isso o meu doutorado é em filosofia da mente e neurociências, mas tem a filosofia da mente por trás. Porque a neurociência, eu, pelo menos na minha perspectiva, eu acredito que ela acabou fortalecendo essa ideia. Como ela dividiu e ela foi mostrando por áreas, então aqui é a área das emoções, aqui é a área do prazer, aqui é a área da gratidão, ficou parecendo que nós somos o hardware. Exatamente.
O que não acontece. A nossa mente é um ente, é uma entidade à parte. E aí, na história do Que problema... precisa do cérebro como base para poder se manifestar. Mas é outra coisa. É isso. É como e também há uma discussão se o cérebro gera a mente. Será que o cérebro gerou a mente? Acho que não. Essa é a minha opinião. Eu também defendo isso no meu doutorado, que não. Então, assim, o cérebro é o hardware. É aquilo, é a máquina que a gente precisa. E a mente, ela é o software. E aí a psicanálise entra nisso maravilhosamente bem. As pessoas acham que psicanálise briga com neurociências. Muito pelo contrário. Eu fiz exatamente porque são muito complementares. Porque quando eu penso na ideia de que a mente é um software, eu penso que eu posso desinstalar softwares e instalar outros softwares. Com certeza. Então, se eu tenho ali um trauma, eu posso ressignificar esse trauma pensando em software, e aí pensando em cérebro de Turing. O primeiro computador nasce exatamente da ideia de uma analogia com o nosso cérebro. Então, se eu tenho ali algumas questões, por exemplo, um trauma, eu posso ressignificar esse trauma. Ou eu posso desinstalar algumas questões e reinstalar outras questões. Ou eu posso apagar uns programas, pensando em neuroplasticidade, Exatamente. E trazer outras perspectivas. Então, para mim, são tão complementares e eu acho isso tão bonito, porque aí eu começo a entender que também eu não sou refém disso. E eu falo isso muito... não te limita. É isso. Então, pense na sua mente como um software. Então, de novo, para ficar bem Claro. fácil de entender. O nosso cérebro, imagina você comprou um computador. Ele está ali virgem, mas ele precisa existir. A máquina, as tomadas, os processadores. A nossa mente são softwares. Alguns já vêm no programa, quando você comprou o computador. Já vem rodando. E você pode escolher, inclusive, se você quer que continue rodando. E aí eu faço uma analogia, inclusive, sobre TDAH e autismo. O TDAH e o autismo, para mim, entram na mesma leitura. E por isso é considerado um transtorno e não uma doença. Porque, para mim, especialmente o autista, ele roda num outro sistema. É um iOS e um Android. O mundo foi desenhado por Android, mas o autista, ele é iOS. Se você tentar fazer um iOS rodar no Android, ele trava. Roda. E aí a história do mundo neurodivergente. Por que o autista sofre muito? Porque o nosso mundo foi preparado para um software específico, um iOS, um Android. E ele é um iOS. Então eu gosto muito dessa analogia, porque ela traz para o dia a dia essa explicação de forma mais simples. Então a mente é esse software, algumas coisas já vêm instaladas, aí a psicanálise vai falar lá dos 7 primeiros anos da infância. Essas coisas que vêm instaladas eu posso modificar, ou eu posso desinstalar, eu posso colocar na lixeira, eu posso reinstalar novos programas, eu posso repensar. Tirar os vírus, botar de volta. Vírus Posso entram, limpar. então palavras que as pessoas te dizem durante a vida, situações que você viveu, traumas que você passou, são os vírus. Eu preciso ter um antivírus eficiente o tempo todo, aí vem a terapia, a meditação, o Blue Mind. Exatamente. Como esse antivírus que vai limpando esses vírus que constantemente podem vir entrando. A pessoa te manda um e-mail com vírus. Às vezes a pessoa te fala uma coisa, ou numa relação, a pessoa coloca aquilo na sua cabeça, te faz questionar a sua própria autoestima, seus desejos, a sua sexualidade. Então, para mim, essa analogia ela é maravilhosa. O cérebro é um hardware, a mente é um software. Os dois são complementares e o software depende do hardware. Um não é produto do outro. O software não nasceu do hardware, mas os dois são complementares e os dois precisam estar funcionando de forma que a coisa aconteça, funcional. Então, no meu doutorado, eu estudo muito isso. E aí eu consegui trazer isso para uma linguagem, foi aí que eu comecei a dar muita palestra, porque aí eu comecei a trazer isso para várias linguagens. Então, eu falava de neuromarketing, eu falava de neuroliderança, eu falava de tudo que você pensasse em neurociências. Ainda dentro do mercado corporativo, eu conseguia trazer essa linguagem. Então, por exemplo, em neuroliderança, eu falava muito quais os programas, eu falei muito disso no CONAR, quais os programas que você está instalando na sua equipe. Tem líder que instala alguns programas que vai ferrar o seu negócio inteiro. Principalmente se for na base do autoritarismo. É isso. Exatamente. Vai travar o computador da sua equipe. Outra coisa que eu falei muito também, baseado nessa ideia de mente e cérebro, é da dissonância cognitiva. E lá no CONAR o povo ficou com o olho desse tamanho. Falei, vocês chegam na empresa de vocês, aquela plaquinha, missão, visão, valor, vocês rasgam tudo e jogam fora, segunda-feira. Se vocês não vivem isso, vocês estão criando uma dissonância cognitiva. E o cérebro, durante a dissonância cognitiva, ele opta por não acreditar.
Então, se eu falar que eu sou fiel e os meus filhos pegarem uma mensagem no meu WhatsApp de alguma situação, meus filhos vão optar, o cérebro vai optar por entender. Minha mãe trai. Não fala a verdade, né? Uhum. Minha mãe é infiel naquilo que ela sustenta. O cérebro, na dissonância cognitiva, ele vai optar sempre pela negativa, porque ele não vai ficar testando. Gasta energia. Isso. Uhum. Então, olha como é maravilhoso. Eu brinquei com o seu assessor, meu professor falava, o Gustavo. Meu professor falava isso no doutorado. Ele falava assim: André, eu morro de dó quando alguém te faz alguma pergunta, porque você gosta tanto desse tema que você vai alugar a cabeça da pessoa 2 horas. Que isso. E esse tema realmente ele é maravilhoso, porque ele explica a grande maioria das questões que a gente vive aí no dia a dia relacionada à mente, relacionada às nossas emoções, à nossa saúde mental. Então passa por essa perspectiva, a questão da mente e do cérebro e como os dois se conectam e acabam gerando essas condições que a gente vive aí. Ansiedade, por exemplo. Ansiedade passa muito por essa leitura. Eu não sei a sua opinião. Para mim, e até fiz um curso um tempo atrás aí sobre isso. A ansiedade, a gente não nasce ansioso. A ansiedade, nasce com o sistema do medo. Isso, para que é o sobrevivência. Né? Mas a gente nasce com o parasimpático atuando também, né? Exatamente. Eu faço a analogia do avião. O avião, ele voa em condições normais. Caso haja uma urgência, quebre, e aí coisas acontecerão. O simpático, para mim, é isso. O sistema que traz a questão da urgência, do medo, ele existe para condições adversas. Só que o que acontece no ansioso? Esse sistema travou. Ele funciona. O avião voa o tempo todo, com máscaras caindo, com porta abrindo, com janela batendo, com aeromoça correndo. Isso é a crise de ansiedade, isso é o ansioso. Então, como voltar para esse parasimpático? Então, entra nessa discussão aí de mente e cérebro. Que tipo de software foi sendo instalado com o tempo em nós que foi nos deixando, interferindo no nosso hardware? Deixar o simpático o tempo todo, só ele rodando. Ativado. Né? Eu já passei por condições de ansiedade, enfim, especialmente durante o Covid, quase morri de Covid. E hoje eu faço isso com muita sensibilidade, avaliar os softwares. Então, existem alguns momentos da minha vida que eu paro e falo assim, peraí, se eu deixar isso aqui prosseguir, daqui a pouco eu entro numa crise de ansiedade. Então, eu não quero voltar a ser ansiosa, eu não quero entrar nessa história de novo, então eu preciso identificar os softwares que estão começando a querer ser instalados antes. Então, essa leitura, eu acho que ela facilita muito, ela nos traz... muita clareza. Clareza e praticidade. E praticidade, exatamente. Para o dia a dia, para a gente conseguir atuar nisso. Exatamente. E como que você coloca, que você falou, do cérebro, eu brinco que o cérebro é a lâmpada e a mente é a luz. Porque assim, e uma coisa não funciona sem a outra. Boa. Se eu tiver a lâmpada ruim, mas... definitivamente, a lâmpada não é a luz que sai dali. Então, tem mais vida. Como é que se relaciona isso com o nível de consciência ou com o nível de espiritualidade? Aí entra a grande questão. É a coisa da tua fé, da tua... E é uma grande discussão, né? Porque é outra coisa que eu estudei no doutorado também. O que é consciência, né? Porque a gente confunde consciência com estar consciente. Que é diferente. Estar consciente é uma coisa, ser consciente é outra. Tanto que eu falava muito isso, o animal, ele tem consciência. Sim. Ele não tem consciência da consciência. Exatamente. Ele sabe, ele só não sabe que sabe. Exatamente. Ele sente, ele só não sabe que sente. Então, ele não tem consciência da consciência. Ele não tem consciência da consciência. Então, o que é a consciência? E aí, eu vou me permitir... mesmo tendo feito doutorado e pós-doutorado nisso, a te dizer que, para mim, esse é um gap. Que ainda existe. A consciência, para mim, é um gap. Eu não sei... Assim, nós fomos, e não à toa, o problema mente-cérebro. Chama o problema mente-cérebro. Ele esbarra aí, e é até aí só que a gente conseguiu ir. E 3 outros pesquisadores dos Estados Unidos fizeram doutorado junto comigo, também só conseguiram ir até aí. A gente vai, mas chega num momento que essa consciência que a gente não sabe o que é, essa a gente não consegue muito falar sobre ela. Eu tive um caso, Bia, muito assim, que me trouxe muito essa lucidez prática. Eu tive um aluno que ele sofreu um acidente e ele entrou em coma e depois ele teve um MC. Ele fez um MC, uma morte cerebral. Zero consciência. Todos os exames provavam zero consciência.
E aí eles fizeram uns exames, ele estava em morte cerebral, permitiu que a família entrasse para se despedir dele, porque depois iam evoluir, deixar evoluir para o óbito. E aí a mãe, como foi meu aluno, a mãe e a irmã pediram que eu fosse na UTI com elas para se despedirem. Todos os exames não apontavam nenhuma atividade cerebral. As duas começaram a conversar com ele chorava. Rios de lágrima. Aí eu te pergunto, o que é a consciência? Porque a consciência que a medicina mede, que os aparelhos medem... Mas ali é um estado de consciência. Ele estava em coma. Ele estava em MC, ele estava em morte cerebral. Não, mas mais do que coma. Sim. Né? Tipo assim, ou que se a gente fosse falar um coma profundo, irreversível, né? Eu gostei disso que você falou, a consciência da consciência. Que aí é um outro patamar, né? Porque a consciência em si ali não tinha. Não. Qual era a consciência que levou ele a chorar durante aquelas falas, aquela despedida? É essa consciência que a ciência não responde ainda. Com certeza. Essa consciência é o que você falou muito bem, da luz. Que é algo que a gente não toca, que é algo que... Mas é o que dá sentido. Sim. A lâmpada sem luz não faz sentido nenhum. Não então, funciona. Essa consciência da consciência, essa me desafia. Porque ela me dá a sensação de que ela é algo imaterial. Engraçado, para mim a consciência é imaterial. Não tem nenhum fundamento material. E ela não é a consciência que a gente mede. Não é... Porque a consciência que a gente mede é a consciência de estar consciente. Está consciente, está acordado. Isso, consciente, orientado no tempo, espaço. Isso. Sabe quem é, blá, blá, blá. Essa a gente chegou no doutorado. Até aí a gente vai. Essa é o quê? Essa é estar consciente. Ser consciente é algo que eu acho, antes de qualquer coisa, filosófico. Eu também. É filosófico. E é tão engraçado, assim, eu já assisti algumas pessoas irem a óbito, né? E infelizmente, atualmente, minha irmã faleceu na minha frente. A sensação parece que é algo que você quer pegar. Assim, mas não é material. A pessoa está ali e no segundo posterior ela já não está. Isso é uma coisa que enlouquece, que eu digo, ao mesmo tempo... Nossa, eu acho... É quase... enlouquecedor. É uma dúvida quase palpável. Mas não é palpável. Não é palpável. E é essa consciência que, para mim, ela é o grande desafio. A consciência da consciência. A consciência da consciência. Essa luz que está na lâmpada, mas que, de repente, já não está mais. E que, quando a lâmpada realmente não tem luz... Não tem mais sinal. Acabou. No segundo, agora ela tá. Nesse segundo, agora ela não tá mais. E agora pode jogar a lâmpada. Mas é interessante, porque, falando sobre isso, em algum momento, ela teve com a gente, mesmo de forma material. Mas é Isso esse... é fantástico, né? É deslumbrante a complexidade. Pois é, mas é esse timing que também me desafia. Com certeza. Esse momento que ela esteve... Cadê esse momento? Assim, aonde é esse momento? Exatamente. Será que esteve? Eu acho que sempre esteve. E eu acho que ela deixa de estar nas questões materiais. Mas eu acho que ela persiste. E você não chama isso de espiritualidade? Não, eu acho que pode ser chamado, não tem problema nenhum. Eu respeito a espiritualidade de todo mundo. A minha eu vejo assim, eu sinto assim, mas não estou dizendo aqui de hipótese alguma que é uma verdade absoluta. Sim. É uma percepção. Que a consciência permanece. Eu acho. E ela que é a primeira de tudo. Para mim, ela é a primeira de tudo. Eu acho que todo o resto vem a partir dela. Eu também. É verdade. Não é o contrário. Não é um cérebro que vai formar, não. Não. Eu acho que é o contrário. Eu também. Isso é enlouquecedor e, ao mesmo tempo, deslumbrante. E é isso que nos difere dos animais, né? Com certeza. Alguns, né? É porque tem alguns tem os seres humanos que você jura que tem. Tem uns seres humanos que não têm consciência da consciência. O psicopata, para mim, ele não tem consciência da consciência. Ele não tem... Eu acho que ele não tem nem consciência. Eu acho que ele é tão material. Mas ele tem, Bia. Quem sou eu para discutir isso com você? Mas ele tem. Eu tô colocando assim, ele sabe que é assim, mas ele não tem essa coisa de transcendência que nos move. Que é a consciência da consciência. Exatamente. Porque assim, quando você fala, eu não estarei mais aqui, mas os frutos dos meus frutos estarão.
E isso te dá uma paz. Quando eu falo para você, é bonito ver que tem uma galera que você está inspirando, que você não vai estar mais aqui, mas você estará aqui, É, né? De que forma for, se vou ver, não vou ver, não tem a menor importância. Eu acho que a eternidade material se faz assim. Eu acho. deixando essa história, né? Com Saindo da certeza. imanência e partindo para essa transcendência. Exatamente. Eu acho que o psicopata ele não está nem aí, se transcende ou não transcende. Ele quer Não, aqui ele não sabe agora. nem o que é isso, ele não passou nem por essa perspectiva. Eu também acho. Também acho. Isso Não pra passou ele- nem pela perspectiva. Isso para ele é. Ele está absolutamente na imanência. Exatamente. Nesse mundo aqui, ó, da matéria. Exatamente. Ele quer ser o Deus daqui. Ele não está interessado. E o Deus dele mesmo, né? E o Deus dele mesmo, absoluto. Tudo gira em torno dele. Torno dele, né? E da infância, né? Porque você fala muito da infância, no sentido dessa falta de amor, dessa dor. Quais são as maiores dores da infância? Você fala da própria criança em si. Da infância, né? Porque a infância não é um momento tão simples e delicado, porque eu falo, criança é pureza, criança. Coitado das crianças. Primeiro, eu acho que o criador do universo, seja lá quem ele for, o designer, eu chamo do design do universo, ele tinha que ter um pouquinho. Ele tinha que proibir algumas pessoas de ter filho. É mesmo. Porque eu acho que o filho teria que ser um Penso a mesma mecanismo coisa. dado a quem tem Tivesse essa habilidade. responsabilidade, essa vontade, essa questão de não ter uma propriedade, mas ser um instrumento daquela vida se manifestar da melhor forma possível. Né? Quase como ser um jardineiro que cuida das suas rosas, das suas plantas. Eu acho que todo mundo poder ter filho, eu acho que é um erro. E eu acho que a humanidade, se persistir, se a gente não acabar com tudo, porque não vai precisar nem fogo, nem água. Não, Os seres nós, humanos não, nós somos habilidosos. estamos habilidosos para destruição. Nossa, então eu brinquei com isso. Mas Agora com até metanol certeza. em bebida, gente. Não, Pô, tô não dando conta de cada precisa. coisa que... Não precisa. O ser humano vai se autodestruir mesmo. Em breve, não vai demorar muito. Eu acho que precisa um pouco de maturidade. Eu acho que o organismo precisava de uma maturidade, não só física, porque na realidade a gente tem uma maturidade física que nos permite ali, a menina, a primeira menstruação, então você está liberada para ter. Teria que ter uma maturidade mental e de consciência. Eu brinco que Deus, o dia que eu morrer, se eu tiver a oportunidade de conversar com ele, eu quero discutir com ele alguns pedaços do projeto. Que não é discutir nunca para. Não, vou quem brigar sou com ele eu, mas eu só nunca, quero mas eu vou perguntar. falar, olha, Fala, o senhor fez uns negócios na hora meio eu queria te dar uma errada. sugestão. Aquele povo ali sem responsabilidade não é bom, não. Aquele povo que tem filho para poder botar para prostituir, para gerar dinheiro. Isso é tão horrível. E você tem uma fala que é maravilhosa, que você fala assim, a infância é um território que a gente pisa de novo diariamente. E aí a psicanálise, você me perguntando sobre o sofrimento... É uma frase de Lia Lufd. Infância é território que a gente nunca deixa de pisar. Maravilhosa essa frase. Maravilhosa, maravilhosa. A psicanálise vai falar muito sobre isso, e aí também é uma coisa que eu falo, que eu brinco, que eu quero conversar com Deus, né? Porque o quanto esses 7 anos são determinantes. Meu esposo é arquiteto, e às vezes a gente vai visitar alguns condomínios, algumas casas que ele está construindo, Aí ele fala assim, aquela casa lá está no alicerce, ali vai subir três pavimentos. Aí eu olho o outro e falo, aquela também vai subir? Não, aquela só suporta um pavimento, a casa é térrea. Meu bem, mas o terreno é tão grande. Meu bem, mas o alicerce foi feito para casa térrea, não adianta querer subir 2 pavimentos. A infância é esse alicerce. Exatamente. A psicanálise determina quanto... o resto do edifício. Exatamente. E aí eu acho uma baita de uma sacanagem, porque eu sou uma esponja, nos primeiros 7 anos de vida eu não tenho muita escolha, eu não tenho muita consciência da consciência. Muita consciência da consciência, exatamente. E aí eu tô ali absorvendo uma série de questões que vão determinar a minha vida inteira. O dia que eu tive esse insight, falei, mas que sacanagem, né? Meu bem, nem que queira, aquela casa daquele tamanho não dá pra fazer. Meu bem, não dá. Depois que fez... Vai dar, mas vai desabar. Quem quer, vai desabar. Ou senão você vai ter que quebrar tudo e fazer de novo. Exatamente. Então, às vezes, outro dia, uma mulher me questionando nas redes sociais, uma pessoa que estuda a mente fala isso, que o ser humano não pode mudar. Eu falei, eu não estou falando que não pode mudar. Eu só estou falando que é muito difícil, o preço é muito alto, e eu estou falando em ressignificação. Não,
Poder mudar, pode, mas eu acho que ressignificar... É melhor. Mudar, você não volta ao passado. Porque mudar seria fazer de novo, não dá. Você pode reinterpretar, ressignificar e lidar de uma outra maneira. Bia, uma pessoa que foi abusada sexualmente na infância, você acha que isso vai em algum momento ressignificar 100% a ponto disso não influenciar? 100% nunca. Nunca. Concordo com você. Gente, eu tava falando com uma moça que fez até minha unha sábado. Ela passou por uma situação na cidade dela, de uma parente. A menininha com 6 meses, o tio estuprou, teve laceração de ânus e vagina. Eu acho que um ser que faz isso não é um ser humano. É algo que está... Numa outra esfera. Numa outra esfera. E você acha que uma pessoa que passa por essa condição, ela vai 100% se recuperar de uma... Não, 100% não. Então o sofrimento... Mas ela tem que ser protegida ao máximo para que ela possa ter reserva de ressignificação, de amparo, de proteção, para que ela possa ter a possibilidade. De ressignificar e mesmo assim. Então, os sofrimentos da infância, por exemplo, as pessoas no consultório me procuravam muito para atender criança. Você não gosta de atender criança? Amo. Atender criança é maravilhoso, é lúdico. Só não atendo e não atendia. Por quê? Porque, não sei como que é a sua realidade, até quero te ouvir. 90% das questões das crianças não eram das crianças. Era do entorno, era da família. E aí eu ia ter que mobilizar, mexer na família. A família não queria. A família queria me trazer uma criança com problema e que eu resolvesse. E nunca, ou na maioria das vezes, não era a criança. É por isso que eu digo que ser mãe, ser pai, devia ser algo acionado por um grau de amadurecimento, algo no sistema nervoso central que falasse assim, plim, aquela hora que cai a nossa ficha e a gente fala assim, nossa, ser um ser humano é uma coisa grandiosa, que responsabilidade. Devia ter teste de aptidão, igual alguns cursos na faculdade. Música. Concordo, você tem que saber tocar umas notas. Arquiteto, você precisa saber desenhar o básico, amor. Se você sabe desenhar casinha só de com fumaça. Tem que ter um talentinho prévio. Deveria ser assim. Não é? Tem que ver qual o talento. Nossa, e aí o meu sofrimento em atender criança era exatamente esse. Era difícil. Eu atendia situações, uma vez eu atendi uma menininha com toque. Gente, o toque dela era absolutamente justificável. A mãe invadia o mundo dela, a individualidade dela, porque a irmãzinha tinha questões. E aí, para não afligir as questões da irmãzinha, ela invadia a vida da mais velha e fazia da vida da mais velha um inferno. E até para se proteger internamente dessa invasão, ela desenvolveu um transtorno obsessivo compulsivo. Aí, isso sim me mobilizava. Entendi. Isso eu não conseguia separar. E aí eu optei ela já estava no processo, né? É. Agora, é interessante isso. Eu peguei muitos casos de criança, mas eu tive uma experiência diferente da sua. Porque as minhas crianças, que hoje estão todos adultos pelo mundo e sempre mandam, olha, seus frutos, aí mandam os filhos. Comigo eu fazia assim, dependendo. Crianças até que tinham sido estupradas ou com conivência da mãe. Chegava uma hora que eu falava, eu queria te dizer tanta coisa boa, mas eu tenho que te dizer uma coisa. Mas isso quando já estava lá entre 12 e 14. Uhum. Antes eu era a tia que amparava tudo, fazia o mundo mágico. Chegava uma hora eu falei, tem uma verdade difícil de falar, mas a gente precisa viver com a realidade. Você não tem mãe. Isso que está aí é uma pessoa. Mas ela nunca vai ser mãe. Mãe no sentido de acolher, de amparar. Mas posso te dizer, se você for uma menina com força de vontade, com determinação, um dia você vai ser a sua própria mãe. E você vai ser maravilhosa. Você tem que ser maravilhosa para você. E como é que elas recebiam essa fala? Num primeiro momento, mas ela não vai mudar. Eu falei, não vai. E você não vai ficar esperando. Eu tive adolescentes que o pai, quando fez 18 anos, eu falei assim, faz qualquer coisa e some no mundo. E trabalha. Mas trabalha, e depois você estuda. Porque você não pode nem ser dependente dessa família. E eu vou te dizer, quando você dava certeza de que eles podiam, e não mais, tipo assim, coitada, seria Choque bom de se sua mãe realidade. mudar. Ela ia mudar, mas não vai. Se Eu vi um dia uma mudar, cena- vai ser um lucro.
Ótimo, e todo mundo tá pronto pro lucro, né? Tipo assim, uma notícia boa, não tem problema. Se Você prepare recebe. para ser a pessoa mais fantástica E não e espere. não espere. Porque se um dia vier, querido, aí é a cereja do bolo. Faz o bolo. Eu vi uma cena ontem tão maravilhosa, tropecei nessa cena, liguei a televisão, quase nunca posso, estava vendo lá uma cena da Odete Roitman com o filho dela maravilhoso. Eu achei a fala dela fantástica, porque o filho dela devia estar reclamando de alguma coisa dela, ela lá no hospital. Ela falou assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, eu nunca quis ser mãe. Aliás, eu acho que eu nem sou mãe, eu seria talvez um bom pai. Trabalhador, provedor, daqueles que ficam distantes, viajando, Bom trabalhando. pai, no sentido... Ela falou, eu acho que se eu tivesse nascido pai... E outra, vocês iam me adorar se eu fosse pai. Porque eu seria um excelente provedor, eu ia viver ausente, como a maioria dos pais, e eu ia ser um excelente pai. Fez uma crítica social, né? Ela falou, mas mãe, eu nunca fui, eu nunca quis, e eu acho que eu não me pareço nada com mãe, não tem nada a ver com mãe. Uma autoleitura e uma lucidez. Esse personagem maravilhoso que a Débora Bloch arrasou. A gente esqueceu a outra que era... Não era o nome, gente, da... Bia Seidel. Não, Você Bia denunciou Seidel nossa não. cidade. Beatriz Segal. Isso, Bia Seidel é uma outra atriz maravilhosa também. Beatriz, eu achei que ela nunca bateria. A mulher fez uma coisa e ela não fala, não. Ela não fala meu filho, fala meu bem. Esse meu bem. É mesmo. Ela falou meu bem pra ele. Meu bem, ela meu fala bem. meu bem. Você tá reclamando da mãe que você tem, eu não sou mãe, eu nunca quis ser mãe. Exatamente. Aliás, eu sou no máximo um pai. Mas é isso que eu tô dizendo. A natureza não podia permitir que ela fosse mãe. Né? Algum dia isso vai acontecer. Mas eu também acho. Eu acho assim, é dificílimo essa infância. Mas eu vou te dizer, se a gente não empodera essas crianças, mas empodera mesmo, do tipo, vamos acreditar num poder mágico, como se fosse a jornada do herói, sabe aquela coisa? Mas é interessante essa sua... Eu sempre fiz isso. E a pessoa fala, mas eu não vou ser capaz. Eu falei, eu tenho certeza que você vai ser capaz. E você percebia que o adoecimento vinha da família? Esses que eu fazia, esse pacto, eu fazia um pacto. Eu fazia assim, eu quero te aplaudir, eu quero ir na sua formatura, eu quero não sei o quê, quero ver você feliz, quero ver você com quem você quiser, mas você tem que ser competente. E até porque, aí eu brincava assim, botava assim, eu não vou suportar ter um ex-paciente incompetente. Eu falo isso? Eu falava isso para meus pacientes. Eu não sou vaidosa, não sou nada disso. Mas não vou aguentar ver você sofrer. Então, pelo amor de Deus, para me meus pacientes. Eu falava, você não vai me envergonhar. Mas eu não falava isso porque era vergonha. Porque eu tinha que tirar o melhor dele. A dor já estava posta na mesa. É verdade. Ou a gente fazia um cozido daquela dor, ou a gente fazia um refogado. Então a gente deita com a dor e é tão engraçado quando você fala assim, né? Tem gente que não deveria ser mãe, né? E tem gente que não deveria ser pai também. O Winnicott vai falar sobre mãe suficientemente boa, né? Eu adoro esse termo, mãe suficientemente boa. E eu fico, às vezes, me perguntando o tempo todo se eu estou sendo uma mãe suficientemente boa. Uma mãe suficiente boa. Por que o Winnicott vai falar sobre mãe suficientemente boa? Ele vai falar assim, você não precisa ser brilhante, mas o básico você precisa fazer. Senão você vai adoecer sua geração. Que é conforto, proteção e outra coisa. Deixa os filhos se frustrar. É isso. Mas esteja amparando a frustração. Mas deixa. É o mínimo, assim, é o mínimo, mas o mínimo você precisa fazer. Já é difícil o mínimo, né? E ser uma mãe suficientemente boa é uma coisa que eu tenho visto com muita dificuldade. E talvez as minhas falas aderem muito, o povo adora quando eu falo sobre isso, por conta disso. Segurança, carinho e frustração. Hoje as pessoas não permitem. É um bolo que você tem que botar os ingredientes ali direitinho, é difícil. Fazer o basicão bem feito é a coisa mais difícil. É mesmo. Eu sempre digo, a pessoa, você não quer, eu quero o basicão bem feito. Né? Eu falo que é um risoto. Eu amo fazer risoto e amo comer risoto. Risoto é um dos pratos mais simples e mais difíceis de fazer. Porque tem a hora certa, tem que... Porque ele é o básico, como diz a minha mãe, ele é um arroz papado. Exatamente. Mas ele é um arroz papado enjoado. Mas precisa ser naquela dose. A hora dose. certa, a dose certa, o ingrediente certo. Criar a filha do mesmo jeito. Igualzinho. Do mesmo jeito. Minha mãe é uma boa mineira. Minha mãe é semi-analfabeta, só sabe assinar o nome. E minha mãe tem umas falas maravilhosas. Sabedoria, né? Eu fiz doutorado para entender o que a minha mãe fala. Minha mãe fala assim, a coisa mais difícil que existe no mundo é criar filho. Deus te deu um pedaço de carne que não fala, que não anda, que não entende, que não sabe o que pode comer e o que não pode. E você tem que ensinar
tudo. Quando eu dei à luz meu primeiro filho, minha mãe foi maravilhosa, ela foi super motivadora. Ela entrou no quarto, eu tinha acabado de parir, ela olhou pra mim e falou, parabéns, a partir de agora você nunca mais vai ter sossego na vida. Se você for uma mãe suficientemente boa... Se você resolver ser uma mãe suficientemente boa, você nunca mais vai ter sossego na sua vida. E é fato. É verdade. Porque a maternidade, ela gera essa implicação. Eu adoro essa palavra, implicação. Porque quando você está implicado, você está enrolado naquilo ali. Exatamente. E você não sai disso, não. Aquilo é parte de você, é satélite, não tem Eu tinha uma jeito. professora em psicanálise que ela era maravilhosa. Ela falava assim, não sei se não ter filho é uma bênção ou uma maldição. Ela falava, não sei se é uma... Ela falava, filho, tanto que é bom é ruim. E eu concordo com ela. Sim. Filho, tanto que é bom é ruim. E aí um dia ela apareceu grávida. Aí nós caímos. Todo mundo, e Uai, aí? professora, mas E a senhora aí? falava, e ela falou assim, você sabe por que eu quero ter filho? Porque eu quero ter o direito de estragar meu próprio ser humano. Eu tô vendo gente estragar os seus seres humanos por aí, eu quero ter o direito Eu de quero ter o estragar o direito meu. de errar com o meu. Não tem não com os jeito. outros. Fazendo o básico, você ainda vai errar muito. Imagine não fazendo o E básico. tem que fazer o básico com a intenção boa. Que de alguma maneira vai. Agora, se a intenção for ruim, eu vejo gente falando dessa desgraça. Eu falo, nossa senhora, isso sabe? E é tão interessante, né, quando você fala muito nisso, intenção. Eu vou sair daqui pensando muito sobre isso, é intenção. Eu já vi tanta coisa travestida de boa intenção, mas que não era. Quando a intenção é verdadeira. Eu já vi muita coisa energia vai pra travestida de isso. boa intenção e que não era. Você, com 8 anos, teve a intenção. Você lá na praia a primeira vez teve a intenção. Tive a intenção. Deve mais pra praia para ter mais Do intenção. vovô. Pra ficar bem intencional. Rô, vamos trazer as gravuras que a gente trouxe aqui. Aqui tá atrapalhando, Rô? Quer que eu abaixe aqui a caixa? Puder baixar um pouquinho. Sim, senhor. Não seja por isso. Vou botar aqui. Vamos lá, algumas coisas que a gente pegou aqui. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é líder global em quantidade de pessoas ansiosas. E é verdade. E Uhum. terceiro em Depressão. depressão. O que você atribui isso especificamente no Brasil? Porque tem gente que vai falar, mas é o problema do poder aquisitivo. Gente, se fosse assim, tem lugares bem mais miseráveis. Sim. Né? A África, então, era panicada. As regiões, determinadas regiões da Ia África, ser surtado. da Ásia, né? Era totalmente... A gente agora mesmo acabou de ver aquelas manifestações no Nepal, o povo botando fogo em tudo porque ficou sem internet. Uhum. Entendeu? Acho que não foi isso. Eu acho que aquilo foi a gota d'água contra uma corrupção absurda. Mas não é só isso, porque tem gente que fala isso. A desigualdade... Não mesmo. Não. Queria ver o teu ponto de vista. Eu vou falar o meu, depois eu até quero ouvir o seu Claro. para aprender com você. Não, mas vamos lá. Bia, eu acho que é uma série de fatores. Eu acredito que seja muito multifatorial. Eu acho que nós temos várias condições que nos colocam aí na frente desse ranking. Questões sociais contribuem, questões políticas, para mim, contribuem muito. Eu acho que a gente vive numa instabilidade, e a instabilidade, ela ajuda muito na questão da ansiedade. O ansioso, ele precisa ter algumas certezas. A incerteza, ela provoca um processo de aceleramento nessa questão da ansiedade. Aqui no Brasil, eu acho que a gente vive politicamente, e independente de posição, porque até não as tenho, mas a gente Também não. A gente nunca sabe o próximo passo, a gente nunca sabe o próximo mês, a gente nunca sabe o próximo ano. Então, isso, para mim, amplia essa questão da ansiedade. A questão da abordagem de saúde mental no Brasil, eu acho muito deficiente, muito. E tenho falado muito sobre isso. Eu acho que a saúde mental precisa ir para a pauta e tenho usado as minhas redes e sendo convidada, inclusive, para órgãos políticos para falar sobre isso. O investimento em saúde mental no Brasil é 3,8%. Isso é nada. Do 3,8% do recurso destinado à saúde. Questões de complexidade em saúde mental no Brasil são complicadíssimas. Então, você vai ter se você tem uma complexidade maior, você vai ter muita dificuldade de ter um serviço especializado. Nos convênios, isso também não está muito diferente. Então, falando de perspectiva de saúde mental, nos cursos de medicina, a abordagem de saúde mental é irrisória, sendo que de 70% a 80% das doenças têm causas emocionais. Então, se eu tenho um quadro onde 70% a 80% das doenças têm causas emocionais, eu precisava ter uma medicina que sabe tratar do corpo e da alma. Hoje eu formo médicos que sabem tratar do corpo male. Mais ou menos. Quando eu era Exatamente. diretora de entidade de ensino,
Pra gente aprovar um curso de medicina, Bia, era isso aqui. Eu aprovei um curso, mas a banca do MEC vinha, você passava 15 dias com a banca, mas você tinha que ter muita coisa na faculdade pra você aprovar um curso de medicina. Hoje, do lado de Uberlândia, uma cidade de 3 mil habitantes, abriu agora um curso de medicina. Exatamente. Então, nós estamos sucateando daqui a pouco os médicos não sabem tratar realmente nem de corpo, quem dirá de alma. Então, para mim, todas essas perspectivas somadas, e aí discursos também extremamente contraditórios, como quando a gente passou pelo Covid, a gente não sabia para onde correr. Confiar, né? No Covid, eu tive um Covid gravíssimo. Logo no início? Em 21, eu peguei aquela cepa Manaus. Tava super bem, tava com 12% de gordura corporal, correndo 7 km todo dia, assim, zero comorbidade, e fiquei com 93% do pulmão comprometido. Nossa. Fiquei muito grave. E o que acontecia? Mas não foi, como eu estava muito condicionada, fazendo muito exercício físico, o meu corpo sustentou bem, a minha cabeça não sustentou. A ponto que dentro do hospital do Covid, eu liguei para uma amiga psiquiatra, ela chamou o pneumologista e falou, se você não deixar eu medicar a André, ela vai morrer, mas é de ansiedade. Ela está morrendo de ansiedade. Eles me medicavam tudo e nada. Pra parte física. Nada fazia eu sair do quadro. Enquanto ela não entrou com medicação, com ansiolítico, me deu um sossega, eu não melhorei. Então, e aí discursos, né? Vacina ou não vacina? Faz ou não faz? Usa máscara ou não usa máscara? Então, assim, para mim, todas essas questões, todo esse bolo, essa receita, faz com que o Brasil está aí... em rankings extremamente vergonhosos de saúde mental no mundo. Para mim, na minha perspectiva, é essa somatória de coisas. Eu acho que isso aí contribui certamente, mas eu acho que a questão da violência urbana, você está deixando de ter a possibilidade de ir e vir. A violência no Brasil é uma coisa que já ultrapassou qualquer questão que é equiparada à guerra. Hoje, no Rio Grande do Norte, você tem, ano passado, 843 homicídios, tá? No Canadá, no mesmo ano, Rio Grande do Norte tem 3 milhões e pouquinho de pessoas. O Canadá tem 40 milhões. No Canadá, você teve 724. Eu não sabia desses números. Então, assim, tivemos o mesmo... foram 40 mil homicídios ano passado, causas violentas. No Brasil, tivemos na Índia... Que é um país extremamente pobre. Extremamente pobre. E tem 1,5 bilhão, quer dizer, muito quase maior. 8 vezes a nossa população. Tivemos mais ou menos a mesma coisa, só que isso teria que ser 8 vezes menor. Na Índia, que você tem 1,2 bilhão, 10 mil. Então, assim, eu acho que a violência urbana cria essa exaustão do sistema simpático. Que cronicamente não se sustenta, a não ser com ansiedade. A gente não sabe quando sai, se volta, né? Então é uma coisa que... E eu não vejo ninguém, 40 mil homicídios, ninguém fala assim, vamos fazer uma passeata contra a violência, porque não é no Rio, é em São Paulo, é em Fortaleza. A gente vai dar palestra, aí você chega em Fortaleza, outro dia eu cheguei e falei, Fortaleza é um eu vou dar uma voltinha... Doutora, acho melhor a senhora quer fazer o quê? Anda na esteira. Você chega, João Pessoa ainda está melhor. Né? Mas você chega num lugar, você fala, eu posso andar? Olha, a senhora pode, mas só até as 4 horas, não sai com relógio, não sai com celular, não sai com nada. Entendeu? É uma coisa que é muito do Brasil. A violência do jeito que está. Nós estávamos no Acre, eu fui fazer uma palestra no Acre, em Rio Branco, há 20 dias atrás. No aeroporto, a moça já foi me buscar com todos os telefones, com segurança, falou, qualquer lugar que a senhora quiser sair do hotel, o moço vai ficar na porta o tempo todo. A senhora não vá para lugar nenhum. As facções tomaram conta. É isso que eu estou te falando. Isso eu acho que é mais grave. E eu não vejo, ninguém fala assim, vamos eu, por fazer exemplo, não falei, não pus no pacote, porque eu não sabia. Entendeu? Então, porque eu fico olhando assim, eu falei, gente, viver sem segurança é viver com simpático ativado. É verdade. Totalmente ativado. Travou, amor. Não tô tirando nenhuma das causas que você botou. Com certeza. Agora, você vai para fora do Brasil, você encontra muito brasileiro. É muito bonitinho que o brasileiro aqui, ele te fecha, te xinga. Quando você vai lá para fora, é a saudade do Brasil. Todo mundo queria voltar ao Brasil, só não volta pela insegurança.
E a maioria saiu É por verdade. insegurança. Então tem alguma coisa muito grave. Quando todo mundo está saindo do país, não é porque não gosta do seu país. Não é que não queira trabalhar pelo seu país, mas porque perdeu a esperança de ir e vir. Eu não tinha considerado esse fator, mas realmente. Você mora onde? Eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Uberlândia. Ainda é mais ou menos, mas também tem umas coisas assim. Eu estava em BH. Pessoal, olha, sendo da cidade, só até 3 horas da tarde. Não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, mas celular até você pode. Você vai que shopping? Não, tá pode. Você pode ali chegar no... Esqueci qual foi. Diamond Mall. Não, eu posso pedir um Uber aqui? Pode. Ficar com aqui, pertinho aqui. Mas é uma coisa que é todos os lugares. Tanto que, por exemplo, Uberlândia, difícil morar em casa de rua. O ideal é você morar num condomínio. Não existe mais. Então você porque morar em casa de rua, por exemplo, eu viajo, eu não tenho segurança, porque eu fico preocupada, porque a gente ainda não conseguiu mudar. Ficar se os meus filhos vão passar a noite bem. Se a casa não existe mais isso. Ali vai formar um prédio. É verdade. Você tem que ir para um condomínio fechado, porque assim, não é possível. Você acha que isso não adoece uma nação? A violência não é algo emocional. Que se fala. Eu nunca vi falar, vamos fazer uma passeata nacional contra a violência. Esse número de 40 mil é mês? Não, foi ano passado. No ano todo? Mas homicídios, morte provocada, não é por acidente, é por violência. Número da violência. Então, é louco isso. Só no Sudeste foram 11 mil. Nossa! É número de guerra. É número de guerra. E todo mundo fala assim, não, aí tá a guerra da Ucrânia. Eu lamento muito, me sofre. A guerra, também eu sofro com toda a guerra, que eu acho que toda guerra é uma perda da humanidade. É a declaração da nossa incompetência como ser humano. Não tenho dúvida da nossa ignorância. Mas eu fico pensando, falei assim, gente, em qualquer outro país, todo mundo tinha falado, não pago mais imposto, porque eu não tenho segurança nenhuma. Eu não tenho direito a nada. Saúde você já não tem direito, mas não. Tudo bem, deixa as pessoas mais necessitadas usarem o SUS, que é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, em termos de saúde pública, né? As vacinas, as prevenções. Agora, você vai fazer o quê com a violência? Não passa pela gente, né? A gente tem que fazer a parte da gente, acabar se cuidando. Qual é a parte da gente? A gente se cuida, chega um ponto que você não sai de casa. Eu tinha... E eu tinha um professor que ele falava isso, de filosofia. Ele falava, você vai pra dentro de um condomínio, mas uma hora você tem que sair. Exatamente. E a hora que você sair, você tá vulnerável. Então, eu acho que, especificamente, o Brasil, essa questão... E nesse ponto é muito bom não ter tido filho. Sim. Aí é a bênção. Que a sua... Porque essa é uma das minhas maiores preocupações atuais. Tem que ir eu morro de medo quando meus filhos saem pra rua, se eles vão voltar. Não de você ter casa. E Uberlândia ainda é um pouco mais tranquilo. Até se comparado a BH, né? Mas é geral. É geral. Então nós vamos pôr violência na conta também. Vamos botar nessa conta. Próxima, Rô. Bem na conta. Dados mostram que 2024 teve mais de 500 mil de afastamento do trabalho por síndrome de burnout. Concorda? Concordo muito. É exaustão mesmo, né? E aí é exaustão de propósito, não é exaustão de trabalho. Exatamente. E eu acho que no Brasil, e aí eu posso falar com muita propriedade, porque eu tive no meio corporativo e dentro de uma universidade corporativa que gerava conteúdo. No Brasil, a gente ainda está muito atrasado em termos de questões profissionais. Não à toa ver a NR1 aí com tudo. Exatamente. Que já está valendo, mas só vai ser punitiva no sentido de multa a partir de maio do ano que vem. Ninguém cria leis à toa. É porque a conta estava ficando alta. Então é por isso que criaram a lei. Não é por bondade nem por empatia. Não. É porque a conta estava ficando alta. Mas no Brasil ainda tem muito essa perspectiva, em termos de trabalho, de levar as pessoas a uma exaustão emocional. Porque você tem que vestir a camisa da empresa, porque você tem que se dedicar a XY, porque você tem que agir como dono. Essa pressão emocional, essa condição que vai sujeitando as pessoas e não vai criando essa perspectiva de propósito, de por que eu estou nisso, vai adoecendo. Eu vejo muito você aqui com a sua equipe e nós também temos essa perspectiva no nosso trabalho.
de fazer com que as pessoas estejam envolvidas, entendam e que o propósito seja o propósito de todo mundo. E que exista uma perspectiva para todo mundo, que faça sentido para todo mundo. Sim. Hoje, eu acho que o que nos adoece é exatamente, assim, pelo menos nós A falta de sentido. A falta de sentido. O trabalho virou uma repetição de atos só para que no final do mês você ganhe aquele salário. E aí, quando é essa ausência de sentido só pelo dinheiro em si... Não funciona. Não funciona. Até porque o ganho acaba que... Não compensa, porque você vai ter que gastar para poder suportar aquilo, né? Não tem como. Ele não dá sentido. O dinheiro por si só, ele não dá sentido. Nenhum. Você que tem que dar sentido a ele. Senão a vida não tem sentido. A gente que tem que criar e dar sentido a ela. Você nasce um bebê desdentado, Quem como fala diz isso? sua mãe. Um pedaço de carne. Um pedaço de carne, não sabe nada. Aí você aprende tudo, aí depois você começa a desaprender tudo, perder tudo, para um dia ir embora. O sentido lógico da vida não existe. Quem fala isso é o Rousseau, né? O filósofo inglês. Ele fala que a gente nasce tábula rasa. Ou seja, nada. Exatamente. Quem vai dando sentido durante a existência somos nós. Eu falo assim que a vida para mim é como se fosse uma grande corrida de ratos. Você imagina uma jaula de ratos e aí você abre aquilo lá e sai os rataiada, tudo correndo. Cada rato... Correndo para onde? Para quê? Se não souber... Cada rato durante a corrida vai Alice, criando a sua razão. O coelho da Alice, né? Que a Alice passa para onde eu vou? Para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei, para quem não sabe, qualquer caminho serve. É isso. É isso. Os ratos... E eu acho que o burnout é muito isso. Passa por... O burnout, ele não é uma crise de canseira, de cansaço. Ele é uma exaustão de sentido, uma falta de sentido. Você trabalha por quê e para quê? Que dá canseira também, mas a origem da canseira é outra. Porque a vida, Bia, ela é boba demais. Todo dia você toma banho, todo dia você tem que tomar banho. Todo dia você come. Você tem que dar sentido, porque senão todo dia você dorme, todo dia você tem que dormir. A vida é a coisa mais boba do mundo. Se a gente parar pra pensar, a gente entra em crise. Se não tiver uma razão para ser... Se a gente não fizer isso uma coisa legal... E como diz meu psicólogo, outro dia eu achei tão engraçado, é uma fala também que você fala. Nós estávamos discutindo alguma coisa lá, ele falou assim, André, daqui uns dias a gente passa e essa história ainda não passou, ela está aí. E é verdade. Uai. Porque a gente vai embora e isso vai continuar. Essa discussão vai continuar. Então, assim, se não houver sentido... A gente passa e essa história ainda vai estar aí. A gente passa essa história ainda vai estar aí. Ela não vai ter passado. Perfeito. As empresas vão gastar muito dinheiro ainda. Precisou de um NR1, mas elas ainda vão gastar muito dinheiro até elas entenderem que a crise é de sentido. E você sabe o que eu acho mais interessante? Essa geração nova que entrou, ela é bem diferente da nossa. Com certeza. Eles não ficam se não houver sentido. Eles são diferentes nesse sentido, mas ao mesmo tempo eles são muito imaturos. Então... É uma contradição. E precipitados. Eles têm coisas geniais, que é a busca de sentido, não faz qualquer coisa a troco de nada, quer equilíbrio entre o trabalho e o lazer, mas ao mesmo tempo vai na entrevista de emprego com a mãe. Aham. Então, assim, tem criaturas geniais da geração Z, estão deixando de beber, estão bebendo pouquíssimo. É a primeira vez que cai, né, o número Eles realmente vieram para revolucionar, mas falta um equilíbrio emocional. Porque falta vivência. E eu acho que também a pandemia trouxe para eles esse contato de olhar. Eles entram no elevador, muitos, você fala bom dia. O fone, nada. Eles são muito bons no virtual. Exato. No real, não. Por isso que leva a mãe para a vida real. Mãe, vamos na entrevista não de consegue. Emprego comigo, mãe. Gente, quando eu era diretora da faculdade, um rapaz no 10º período de engenharia foi reprovado por meio ponto, levou o pai dele para pedir o meio ponto para mim. É isso. Se formando engenheiro. Próximo, Rô. Isso aqui é seu. Será que nosso amor, na ânsia de proteger, se tornou a primeira barreira entre nossos filhos e a vida real? A coisa da proteção. Porque a gente criou uma bolha em nome de proteger, mas aí a gente afastou. A gente criou a vida real. Platão, né? O mundo das ideias e o mundo real. Exatamente. A gente criou um mundo que não existe, assim. Com falas que não existem, com comportamentos que não existem, com regras que não existem. Eu falo coisas duras para os meus filhos, mas eu falo assim, é porque a vida lá de fora vai tratar vocês assim. Não adianta eu criar... Você tem que preparar para as coisas duras. Não adianta você criar um mundo de Alice...
Porque a vida não vai tratar assim, Não o vai emprego, a empresa, não, os relacionamentos não vão te tratar assim. Então, na tem que ânsia de preparar proteger, a gente afastou as pessoas, E com o estouro da pandemia, com a vida digital, ficou uma geração preparadíssima, a geração mais preparada que existe, de informação, de tecnologia, mas emocionalmente com muito baixíssima despreparada. inteligência emocional, com Exatamente. dificuldade de socialização, com dificuldade de obedecer regras, com frustração. dificuldade de E convivência. frustração. Você for hoje no hospital, emergência, todo dia vai ter algum adolescente se cortando. A minha sobrinha trabalha em emergências da Rede DOR. Primeira vez ela liga, tia, que remédio eu dou aqui? Falei, qual o caso isso? Falei, tia, não é possível, agora é todo dia. Falei, vai piorar. Se prepare, porque vai piorar. E é bem isso, na ânsia de proteger, Exatamente. a gente cria uma barreira com os nossos filhos da vida real. Tem um corte meu que viralizou muito de uma fala que eu fiz com o meu filho. Ele queria fazer uma peneira pro Flamengo. Ah, porque eu quero? Falei, não, lindo, deixa eu te falar, você é péssimo de futebol. Ai, mãe, sou? Não, tem que dizer. Sou, mãe. Falei, não, meu filho, você é horrível. Você achou que você era bom? Ué, eu achei. Por que a senhora pôs eu no futebol? Falei, meu bem, porque a gente tem que fazer esporte. Socializar, não Então, é? durante a vida, Tem você vai fazer fazer alguns amizades. esportes, mas não é porque você é bom de futebol, não. Mãe, eu sou bom em quê? Falei, caneta, estuda. Nossa família é ruim de bola e ruim de viola. Então, você mexe com estudar que você vai se dar bem. Proteger, não verdade. proteger da Às vida vezes é real. um ato de amor, né? Você dizer, olha, você não tem esse talento. Talvez você tenha pra cá. Minha filha um dia chegou em casa chorando. Ai, mãe, tô chorando, me xingaram lá na escola. Falei, xingaram de quê, Bia? Zoiuda. Falei, minha filha, nós é zoiudo mesmo, nossa família é toda zoiuda, e tá tudo certo. Você vai parar por causa disso, minha filha? Vai dar um dia de estudar, você tá lá pra ser elogiada. Exatamente. Criar essa objetividade da vida, que é muito daquilo que você falou, olha, deixa eu te falar, aquilo que você tem lá de fora não é mãe. São verdades duras de dizer, mas do momento que você tem a verdade, ampara para lidar com a verdade, uma hora a tem uma saída é frase- aberta. Tem uma frase de Jesus, Bia, que é maravilhosa. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta mesmo. Com certeza. Porque a verdade, Mesmo ela que te dá doa. liberdade pra você ver o que você vai fazer. Exatamente. Eu sempre falo isso para as pessoas, não mintam pra Sem mim, porque quando você liberdade, mente, não você há não me dá escolha. liberdade. É isso. Não há escolha sem liberdade. E a verdade, ela te dá essa liberdade de escolher. Exato. Então, quando você traz pro seu filho a verdade, meu filho, deixa eu te falar, funciona assim, assim, assim. Você dá a ele liberdade de escolher, inclusive, o futuro, quais dores que ele vai parar nela, quais os mimimis que ele vai ficar envolvido, e aí você liberta. Agora você fica querendo criar uma bolha. E eu acho que essa é uma questão dessa geração atual. Eles se acham muito especiais. Demais. Mas eles não têm o olho no olho, eles não têm a ocitocina, mulher. Eles não sabem o que é ocitocina. Você vai, eu vejo o jovem na rua, chega, ai, Bia, posso tirar uma foto com você? Aí eu brinco, eu falei, dá licença, né, que eu abraço. Você sabe que eu tenho esse defeito grave, né, abraçar. Ah, tá. Tem uns que é assim. Aí uns que já me encontram mais de uma vez, falam assim, hoje eu estou preparada para um abraço. Eu falei, tá aprendendo? Eu falei, é bom. Eu achei tão engraçado, um adolescente me abraçou, acho que foi ontem. Aí ele falou assim, nossa, você é quentinha. Eles não têm, você vê, acha um espanto, é porque não abraçou Temperatura corporal. Não, e não abraçou ninguém a nível de sentir isso, É. entendeu? Falou, Esse gente, até contato, comentei com minha esposa, ele falou, nossa, que engraçado, você é esse contato quentinha. físico, graças a Deus. Ué? Próxima, Rô. Ai, ai. A síndrome do impostor é o medo constante de que a qualquer momento alguém vai descobrir que você é uma fraude. E tem o contrário, né? Tem aquele efeito Dunning-Kruger. É mesmo, Dunning-Kruger. Exatamente. Que também é horrível, né? Essa frase aí, ela fala muito das questões, inclusive, da vida atual, né? Tem duas perspectivas dessa frase. Primeiro é olhar para si e se perguntar por que tanta insegurança, né? Porque é aquilo que eu falei, né? A humildade é a verdade. Se você é, por que você está duvidando que você seja? Exatamente. E que mundo é esse em que a gente está vivendo e a gente não pode ser? Se você é inteligente, você pode se sentir inteligente e tá tudo bem. Por que que é errado? A gente já cresce adestrado a não achar que a gente é. Nós somos adestrados Na maioria das vezes. a não achar que a gente é. E aí, por isso, nasce essa história da síndrome do impostor. Será que eu sou isso tudo mesmo? Será que eu sou inteligente mesmo? Será que eu consigo mesmo? Será que isso é natural?
Minha filha tá lá tirando carteira, ontem ela me ligou, eu falei, filha, super... Mãe, o único problema que eu tô é com espacialidade. Eu fico... Com espacialidade. Falei, amor, é super normal. Qualquer pessoa com 18 anos que pegou o carro e foi pra rua a primeira vez... O carro ainda, o cérebro não incorporou o carro como parte dele para fazer aquelas manobras. E é muito natural poder sentir isso. Com certeza. Então eu não tenho que destruir a autoestima do outro, mas ao mesmo tempo dizer também, você é muito boa, você vai dar conta, algumas questões você lida bem com isso. Então eu acho que nós somos adestrados para duvidar de nós. E aí você chega lá na vida adulta duvidando, será que eu sou isso tudo mesmo? Em algum momento as pessoas vão descobrir, em algum momento vão provar que eu não sou isso tudo, então olhar para isso, para sua autoestima. Mas também tem uma questão que hoje realmente nós temos muito impostores, né? Nossa. Eu vi o Samuel do Skank falando, que eu achei ótima a fala dele, ele falou assim, eu sou da época que a pessoa primeiro ela era alguma coisa, para depois ela influenciar. Antes dela ser influencer. Meu Deus, é inacreditável. Antes dela ser influencer, ela tinha que ter alguma coisa. A pessoa tem uma opção de título. E aí você fala assim, não, mas eu sou autodidata. Não, tudo bem, tem opção de coisa que a gente é autodidata, mas alguma coisa a gente tem que começar o processo. É muito engraçado. Não, e vão criando nomes, especialistas em processos inconscientes. Tá, isso é o quê? Especialistas em emoções no casamento, tá? Mas assim, na prática, porque de novo, né? Mãe suficientemente boa, pessoas suficientemente que influenciam. Gato, assim, na prática, você precisa partir de algum lugar. Você é o quê? Influenciar, eticamente, deveria ser influência boa. Não influência para fazer besteira. E é aquilo, depois que apareceu rede social, todo mundo tem voz, né? A partir de... Então, assim, a síndrome do impostor, ela passa por duas perspectivas. Primeiro, da sua autoestima, de você olhar para você e saber o quanto você é mesmo e o quanto você não precisa ficar ouvindo essas vozes, mas também pela leitura de perspectivas que atualmente... Que tem aí o Dunning-Kruger, que é o contrário, gente que não sabe nada e se põe criador do método, não sei o quê. Olhando assim, que método. Bia, mas esse mercado ele é tão perigoso. Um dia eu estava numa reunião. Aí você vai ver o método. Coisas que filosoficamente já estão desde não sei quantos mil anos de Cristo, coisas que. Ou às vezes coisas que não tem fundamento nenhum. Eu estava numa reunião com o pessoal da minha equipe, só passei por lá, que eu quero entrar nessa sua perspectiva. Cada dia mais eu quero ficar mais fora, eu quero ser só eu e eles que se virem. Mas eu entrei numa reunião para ouvir um pouco sobre produtos digitais, e eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. O produto é o que menos importa. O moço falou. Não se preocupem com o produto é o que menos importa. Gente, como assim? Não, isso não me desce. Entendeu? Porque se eu não tiver ele produto trouxe vários... de verdade... E aí, durante a reunião, ele trouxe vários exemplos. O fulano vendeu tantos milhões com chá lá de emagrecer, que sabe-se lá se funciona. O outro vende tantos milhões vendendo curso de não sei o que lá, que sabe-se lá se... Preocupa com isso não, você é muito preocupada com isso. Nesse mercado, o que menos importa é o produto. E aí eu ainda ouvi mais um... toca na ética, né? E aí toca no meu lado, que é um lado muito sério, que devia ser menos, inclusive, que foi cunhado por um pai militar e uma mãe muito brava, que eu sou muito séria com as minhas entregas. E aí eu entrei no assunto e aí ele falou assim pra mim, mas você deveria pensar o seguinte, o seu papel aqui é entender de psicanálise, pode deixar que de produto entende a gente. Falei, então o meu produto você não vai trabalhar com ele, porque eu não funciono assim, lindo. Deixa eu te falar. Porque você produz o seu produto. Eu não vou ganhar dinheiro enrolando os outros. Aí não. Você produz o seu... Entendeu? É isso que eles não entendem. Eu não funciono assim. Se você é o seu produto, fruto do seu trabalho, eles podem vender, mas ele tem que entender qual é o produto que eles vão vender. É isso aí. É isso aí. E aí a parceria rompe aí. Mas hoje tem muita gente que é o produto. E esse produto... Nem é produto. É o contrário. Alguém do marketing cria um produto, encaixa naquela pessoa, a pessoa não sabe nem o produto que está fazendo. Que é o impostor real. Impostor real. E que ganha milhões e milhões e milhões. Mas é algo que não deixa legado. Deixa raiva. Porque um dia essas pessoas enganadas vão perceber que foram enganadas. E aí, meu amor, o karma dessa energia... Eu acredito na transcendência, entendeu? Eu acredito na vida que segue, na consciência que não morre. Então deixa. Essa energia vai ficar aí. Deixa esse povo com avião, com não sei É. Deixa pra lá.
Vamos pro repórter Pipinho? Rô. Repórter Pipinho. O Pipinho é o símbolo do nosso podcast, esse cérebro feliz, carioca, né? De óculos escuros sempre, mesmo quando chove, né? De headphone, porque eu só deixo ele ouvir bons conteúdos, como esse aqui que você está mostrando pra gente. Repórter Pipinho, a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. Essa comunidade tem mais ou menos umas 2.000 pessoas e a gente nutre lá com bons conteúdos, com artigos, com cursos, com tudo. E eles têm o direito de saber quem vem com 15 dias de antecedência. Aí a gente dá o seu Instagram, eles vão lá e mandam perguntas que eles gostariam de fazer se tivesse aqui, tá? Vamos lá? Vamos Bora lá? Bora pra cima. Bora pra cima. Qual a diferença entre mania e transtorno mental? A gente não mexe nas perguntas, tá? Do jeito que eles perguntaram. Do jeito que eles perguntaram. Do jeito que eles entenderam o trem. Como diz a minha mãe, dizer o que sei. Dizer o que sei, exatamente. O transtorno mental, ele traz inviabilidade, né? A mania não, pelo menos na minha perspectiva. O transtorno mental, ele vai gerar inviabilidade em algum aspecto da sua vida. Então, assim, ele é algo que precisa ser visto de forma mais séria, com um profissional de saúde mental que vai falar se é mania ou se é um transtorno mental. Mas, em geral, ele está dentro de uma linha do tempo e da inviabilidade. Há quanto tempo você está passando por aquilo e o quanto isso te inviabiliza. Então, por exemplo, eu já tive situações de pacientes questionarem: será que eu tenho toque? Depende, o quanto isso te inviabiliza. Eu tinha um paciente que ele tinha toque relacionado a voos, ele morava perto do aeroporto. Se o voo da Gol das 6h15 não saísse, todos os dias não decolasse, ele não saía de casa. Ele não trabalhava, ele não fazia nada. Ele não saía. Ele fez uma associação de que isso... Essa é uma diferença entre a mania e o transtorno. O transtorno vai gerar inviabilidade. A mania não. A mania ela é um comportamento, às vezes repetitivo, mas que não chega a inviabilizar alguma situação de sua vida. Não impede nenhum... tanto na área social, na área profissional, emocional. Exatamente. Próxima, Rô. Como funciona o ciclo de dependência da dopamina em vícios modernos, como apostas online e redes sociais? Como funciona o ciclo de dependência da dopamina em vícios modernos, como apostas online e redes sociais? A dopamina, ela veio pro circuito do assunto bem atual, né? Ninguém falava muito em dopamina. A dopamina... Mas a bichinha tá desgastada. Em que sentido, Bia? Porque as pessoas querem dopamina a qualquer custo. Então chega uma hora que o cérebro já não produz, aí vai atrás de vício para produzir. E a dopamina, ela funciona num pico muito parecido com a cocaína, né? Ela te dá um pico muito alto, mas a queda é muito rápida. É a e logo depois, vagabunda, né? Que você precisa reforçar o tempo inteiro. E logo depois ela sofre uma queda muito brusca e ela traz uma sensação muito de depressão, né? Você fica com um humor muito deprimido. O que acontece nesse ciclo de busca de dopamina? É que você parte para uma nova busca de dopamina. Você fica de pico em pico. E, em geral, para buscas piores. Então, por exemplo, a questão da pedofilia. Se você for avaliar, essa pessoa vem de uma situação de pornografia, vem de outras questões de pico de dopamina em que ela foi evoluindo. Eu percebi isso... Vai numa escalada, né? Eu percebi isso muito no consultório. Uma escalada de pico de dopamina. Muito parecido com o comportamento da cocaína. Então, ela começa com condições. Então, por exemplo, eu tive um menino que chegou no consultório com uma dívida de 300 mil por conta de apostas. De uma família de condição sociofinanceira baixíssima. O menino estava devendo 300 mil e estava ameaçado. Ele não começou com 300 mil. Não. Ele jogou primeiro, ganhou 300 reais... Jogou 10 reais e ganhou 300. E isso assim. Foi levando. Ele falou assim, André, tinha dia que eu ganhava 30 mil, mas os mesmos 30 mil eu apostava todo. Então é perceptível que esse ciclo de dopamina ele é ascendente. E aí ele vai te levando para outras condições. E aí depois, o que vem depois é essa rebordosa. Então o ciclo de dopamina, ele funciona nessa perspectiva. E os vícios vão entrar muito nisso, né? Nessa ascendência aí. Você está falando disso, as pessoas mais dependentes de jogos, apostas online hoje, é a classe baixa. E não é à toa o estouro de consignados. E hoje, antes você tinha um limite, né? Consignado só podia ser até 30% do seu salário, né? Agora não, foi liberado. Até 70%. E é muito interessante essa história da dopamina também para vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável a pessoa, menos pico de prazer ela tem.
Então, você pensa uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica e todas essas perspectivas da vulnerabilidade. Mas vítima, ela pode ser de situações como essas, de seitas, de igrejas, de ideologias, porque qualquer tantinho de dopamina para ela que não tem nada é viciante. Com certeza. Qualquer fala, então a gente percebe, por exemplo, crescimento de seitas em condições de morro e daí para frente. Exatamente. Por quê? Porque a condição de vulnerabilidade é muito baixa. Então é muito do que você falou, né? Hoje tem uma pesquisa que mostra que esses Bolsa Famílias aí, acho que 45% no ano passado foi gastos em jogos. Jogos online. De apostas. A condição de vulnerabilidade, o Freud vai falar muito sobre isso, né? O Freud vai falar que quem goza é muito seletivo no gozo. Não, e outra coisa que você falou, né? Enquanto a pessoa está ali apostando, ela não está apostando em buscar sentido e propósito de vida. E aí, meu amor? Não tem jeito. Ser humano nasceu para ter sentido e propósito. Se ele não tiver, ou ele deprime ou ele vai pro vício. Uma coisa ou outra. E é tão engraçado que quando isso não acontece, a gente esvazia. Eu falava isso com a minha equipe essa semana. Chegamos num lugar, qual que é o próximo agora? O que nós queremos fazer? Qual que é o legado que nós queremos deixar? Que mudança nós queremos promover? Porque realmente, quando isso não acontece, a própria caminhada vai ficando muito vazia. E aí sentido. as pessoas entram nessa por conta disso. Porque... Deixa de ter sentido mesmo. Próxima, Rô. Quando a terapia deixa de ser um tratamento pontual e passa a ser um autocuidado contínuo. Para mim, a gente já deveria nascer com um vale-terapia. Todo mundo deveria ter direito. Terapia, para mim, nunca é um tratamento pontual. Porque não é só colocar um curativo. Não é ir no médico e tomar um analgésico. Entendi. É uma condição contínua. Eu falo para as pessoas que me ouvem, terapia é igual tomar banho, só que é dar banho na alma. Se você ficar muitos dias sem tomar banho, não vai começar a dar problema? Porque N problemas. Você vai mudando. E demandas. Demandas mudam, exatamente. Você vai mudando demandas. Nessa semana eu tenho uma, semana que vem é outro assunto, daqui a pouco é outra questão. Mas tá ali. E aí, você falou um negócio, essa conta não fecha, né? O número de terapeutas. Não fecha em lugar nenhum do mundo. E não vai fechar. Não vai fechar. Quais os recursos possíveis para que eu tenha, então, uma terapia de alguma forma, assim, que eu acho que talvez a pergunta passe também por isso e isso passa a ser um serviço nosso aqui também para as pessoas. Se você não pode ter um serviço terapêutico ou literalmente, formalmente uma terapia, o que você faz para você dar banho na sua alma toda semana? Então, eu acho muito importante isso. Você precisa dar banho na sua alma toda semana, tirar os carrapichos. Quando nós éramos pequenos, a gente ia pro mato. Leitura, né, meu amor? Contato com a natureza. Blue Mind. Blue Mind, exatamente. Essa coisa de ouvir. Claro que tem gente que não vai poder estar perto do mar, mas o som da cachoeira já é bom. Mas às vezes é tão demais. básico, viu, Bia? Às vezes eu falo assim, as pessoas, mas eu não posso fazer isso. Alguma coisa você pode. E tem que fazer. Nem que seja tomar banho, avisar para sua família, olha, agora eu vou tomar banho e eu quero ouvir uma música durante o banho. Eu não quero que ninguém me incomode. Exatamente. Não é possível que dentro da sua realidade você não possa fazer alguma coisa por você. Quando a gente era pequena, a gente ia brincar no mato. Era o que tinha para brincar, saía pro meio do mato andar. Aí a gente voltava cheio de carrapicho, sabe o que é carrapicho? Sim. Aqui que você tem que ir tirando tudo. Aí minha mãe falava assim, agora eu quero ver, vocês vão passar hora arrancando esses carrapichos. Eu falo que na vida, nossa alma, durante a semana, ela vai ficando cheia de carrapicho. Isso mesmo. É uma conversa, é um medo, é um negócio. Pelo menos uma vez por semana, para tirar o carrapicho. É o autocuidado mental. Que seja um skincare que você faça lá. É o mental care, meu amor. Você tem que fazer o skincare com o mental care. Não tem jeito. Adorei o mental care. Próximo, Rô. Como lidar com o medo de amadurecer, inclusive o medo de ter filhos? O medo de amadurecer, ele passa pelo medo da finitude, né, na verdade. Eu não sei se essa pessoa está falando de um medo de amadurecer ou de envelhecer. Eu acho que tudo junto, né? Eu acho que é de amadurecer. De amadurecer, porque assim, ter inclusive filhos, de ter filhos, né? É uma etapa do amadurecimento, eu acho. Como lidar com o medo de amadurecer, inclusive o medo de ter filhos? Primeiro é se perguntar, por que você tem medo de amadurecer? Qual o ônus de amadurecer? Porque há um ônus. Qual criança que não quer passar para a próxima etapa, né?
É, ué. Criança é essa que ainda tá... Porque tem um amadurecer, existe um ônus. Interessante essa pergunta, bem filosófica. Com certeza. Existe um ônus, um preço a ser pago. Qual que é o preço que você está com medo de pagar? A minha filha, Beatriz, ela teve um problema sério de saúde com 6 anos e aí ela precisou ficar fora da escola e aí ela não se alfabetizou na época certa. E ela infantilizou. A Bia não queria crescer. Ela não queria alfabetizar, porque escrever e ler é coisa de menina, não é coisa de bebê. E ela queria permanecer bebê. Então, o ônus de aprender a escrever e ler era se tornar uma menina com todos os ônus de uma menina. De uma menina. E ela precisou fazer terapia para ela dar conta de atravessar essa fase e pagar o ônus de ser uma menina. Então, eu acho que a pergunta é olhar para si e se perguntar qual que é o preço que eu estou com medo de pagar. Qual que é o preço que eu tô com medo de pagar por ter filhos? Porque realmente ter filhos tem um preço mesmo. Viver tem um preço. Sempre. Né? E também não passar para as etapas seguintes também tem um preço. Eu gosto muito do meu psicólogo, ele fala assim, André, viver tem um custo. Sim. Ele fala, olha o preço. O que não tem custo é a morte. Morreu, você não tá, o organismo não precisa fazer mais nada. O custo da morte é a vida, né? Viver é custoso. Próxima. O que você recomenda para quem se sente vulnerável demais ao mundo? Que também eu acho que passa pelo mesmo... Na mesma perspectiva. Na mesma perspectiva, concorda? E também passar por uma perspectiva de terapia, né? Olhar para isso, se sente vulnerável demais no mundo. Essa frase me deu uma sensação assim de solto. Sabe? Engraçado que isso me dá uma sensação, sabe aquelas pessoas que elas param numa determinada etapa da vida, geralmente na infância, ali na pré-adolescência, e dali elas não conseguem sair. Porque é tão forte, vulnerável demais no mundo. Uma vez eu estava viajando e eu olhei no meio da fazenda, assim, de longe, tinha uma única árvore. No meio daquele ermo, só uma árvore. Falei, gente, que coisa mais bucólica aquilo ali, mas ao mesmo tempo me deu uma angústia, me dá essa sensação. Sozinha, né? Sozinha, ele não tem nenhuma parceira. Me deu essa sensação vulnerável demais. Parece assim que tudo pode ser um perigo. Sim, vulnerável demais no mundo. Parece que tudo para essa pessoa parece um perigo. Precisa olhar para isso. Com certeza, é muito medo, né? É muito medo. E medo é ansiedade. E excesso de medo é pânico. O acúmulo, sim. É medo. Tem que ver. Você tem medo de quê? Fala que nem os titãs. Você tem medo de quê? Até porque realmente o mundo ele é cheio de questões mesmo, de perigos mesmo, de riscos mesmo, mas viver é arriscado, né? E a gente paga o risco. Se não, a outra opção é não viver essa experiência. Que seja como for, me parece extraordinária. Você é muito boa, que você é muito objetiva. A única opção de não passar por isso é a morte. Exatamente. Qual é a outra opção? Eu acho que falaram para Fernanda Montenegro, se eu não me engano, quando ela estava beirando 75, ela está com 95 agora. E como é que está sendo envelhecer? Ela vai estar sendo ótimo, porque a outra opção é não estar aqui. Eu nunca me esqueci disso e ela está vivendo belíssima. Eu nunca vi a Fernanda Montenegro e é tanto teatro. Foi ótimo. Todos os espetáculos. A outra opção era não estar aqui. Não estar aqui, então a gente está honrando. O Mário Quintana, né, perguntaram para ele numa entrevista, o senhor tem medo da morte? Ele falou, eu tenho dó. Eu acho uma dó ter que morrer. Exatamente, medo não, mas é uma dó. Próxima, Rô. Como detectar um narcisista antes que seja tarde? Nossa. O narcisista, a psicanálise vai falar isso de forma categórica. Ele é um espelho. Ele não vê o outro. O outro, ele só vai servir como reflexo para ele mesmo. E abraçar um espelho é ter a sensação de que você não está ali. Exato. Como diagnosticar não, né? Como detectar um narcisista? É perceber o quanto ele tem a consciência do outro. O narcisista ele não tem muita consciência do outro, ele tem consciência de si. O outro está a serviço das demandas dele. De fazê-lo importante. Tá tendo uma situação aí atual que eu não vou citar, mas é uma pessoa que ela me dá a sensação de que ela faz muito isso. Ela não vive situações, ela cria roteiros para ela performar. E tem muitos, né? O narcisista, então, você até acha que ele está envolvido com você e que você está participando da vida dele, mas você não está participando. Ele roteirizou
A sua presença. E você faz parte deste roteiro. Não, e o roteiro você é a plateia que tem que aplaudir. Além de tudo. Além de tudo. Você é a plateia, você Exatamente. é o... Não fica comendo pipoca, não, porque você tem que aplaudir na hora certa. E ai, se você fugir do roteiro. Exatamente. Porque se ele perceber que você derrubou o jogo e que você fugiu do roteiro, você passa a ser alvo. Exatamente. Então, como detectar um narcisista? Perceba se você está na vida dessa pessoa como indivíduo ou como parte de uma peça que ele montou. O narcisista, ele é eu vivi com um, gente. Ele é cheio de roteiros. Ele cria uma peça. Agora é o diretor de empresa. Aí todo mundo ali tem que performar, fortalecendo esse papel. Agora é o homem maravilhoso que ama essa mulher e que trata ela bem. Você tem que performar de acordo com este papel. Então, o narcisista, ele cria roteiros existenciais. E você é um personagem que não, longe de ser o principal, você é o coadjuvante ali, que faz a ponte para ele aparecer mais. E depois que a história termina, ela tem um objetivo, inclusive, essa história ela tem um objetivo. Quando ela termina, o outro é descartável porque ele esteve a serviço de um roteiro. E agora o roteiro mudou. Agora você não serve mais. Então, eu tenho uma questão, eu sei que é psiquiatra, talvez até possa me ajudar. Eu tenho uma dificuldade de sensibilidade entre o psicopata e o narcisista. Eu sei que todo psicopata é narcisista. Exatamente. Diz a ciência que nem todo narcisista é psicopata. Isso eu mesmo. tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. Porque eu acho sutil demais o narcisista para o mas, psicopata. por exemplo, então você pega numa coisa mais simples, para a gente ficar bem didática. O narcisista, sem ser psicopata, ele não é necessariamente perverso. O psicopata é perverso. O psicopata vai tirar o teu sangue. O outro só quer o aplauso. Se não deu aplauso, ele vai buscar outra plateia. Entendeu? Ele tem um grau de perversidade, o narcisista, né? Mas é Baixo. muito mais... Não, mas é para ele se sentir maior. É. O psicopata mesmo, ele não quer saber o que você sente dele. Não. Você dá aplauso, não dá. Não. Querida, faça o que eu tô Ele não querendo quer que saber você da sua faça pra eu opinião a tirar respeito dele. vantagem. Você tem que me dar uma vantagem que seja poder, status ou diversão. Se não me der, querida, ele É não vai ficar verdade. na sua É vida. verdade. Porque o narcisista desmancha, ele fica mandando recado. Ele quer ver se aquele suporte de autoestima tá lá. Ele não some da vida da pessoa. Ele fica ali, ele É quer verdade. muitos para nutrir esse ego. E o narcisista tem psicopata, autoestima meu muito amor. baixa, né? Ele tá preocupado com a aprovação. O psicopata não quer ser aprovado. O psicopata, ele te dá um golpe, ele some no mundo. Ele não quer saber de voltar Inclusive, para se você odiou ele, tá tudo certo. Ele vai dizer, tá certíssima. Porque o que eu fiz é odiado mesmo e ela foi trouxa de acreditar. É verdade, o Entendeu? narcisista, ele continua mesmo se afastando, preocupado com a sua percepção a Não, e respeito ele, dele. se você sentir que você não é mais essa fonte de suprimento, ele volta meio Para ciscando. validar, Claro, marcando para medir a temperatura. para ver se ainda tem aquele suprimento ali. Próxima. Rô. É possível ser intenso emocionalmente sem perder o equilíbrio? É, depende do que você chama de intensidade. Exatamente. É muito pessoal, porque a intensidade é muito pessoal. Com O que é ser certeza. intenso para mim, talvez não seja ser intenso para você. Com certeza. É possível ser intenso emocionalmente sem perder o equilíbrio? Depende muito. O que você A chama? gente teria que saber que situação foi essa de intensidade. Eu tenho muito medo dessa história de intensidade. Eu ri tanto, tem um vídeo meu aí que tem umas 3 semanas que entrou no YouTube de um podcast que eu fiz. Aí uma pessoa foi lá e escreveu: parem de elogiar a doutora Andréia, ela é só minha. Vou ensinar vocês a pesquisar outros psicanalistas. Entra na lupa, escreve psicanálise, sigam outros, comentem outros, elogiem ela, mas ela é minha. Eu vou colocar ela numa caixinha. Então, assim, o que é intensidade para um... Isso é muito intenso e muito egoísta. Assustador, E inclusive. assustador, com certeza. Então, assim, talvez essa pessoa, se você conversasse com ela apenas, ela diria: estou sendo intensa Intensa. naquilo que eu sinto. Teria que exemplificar. É, tenho Isso aí medo não da dá. palavra intensa. É, porque tem gente que é intensa e eu digo que é falta de educação. Tem gente que fala assim, não, mas eu sou autêntica, mas não tem autenticidade E o que é um educada. intenso do outro, Porque né? é um intenso... Tem uma música da Vanessa da Mata que eu gosto muito, que ela fala: tudo que quer me dar é pesado, é demais, não há paz. Exatamente.
Talvez seja uma pessoa intensa Tudo querendo que quer de dar mim e reais expectativas desleais. Perfeito. Tô fora. Eu sou Perfeita. intensa, mas eu tô pedindo essa intensidade Eu não aí. dou conta. Sai Não dou, ou fora. então não tô dando conta. Sai fora. Próxima, Rô. Por que a saúde mental ainda carrega tanto preconceito? Por N perspectivas. Primeiro, porque ela é uma questão muito subjetiva. Ninguém fala para alguém que quebrou a perna, não, mas isso é falta de vontade. Vamos correr a maratona. Mas fala para o depressivo, você precisa levantar da cama. Você precisa reagir, você Isso é precisa... falta de Deus, você precisa ir na igreja. Como a doença mental, ela ainda passa pela perspectiva da subjetividade, daquilo que a gente não enxerga, a gente ainda acha que pode palpitar e dar bilhões de soluções que não passam pela ciência, que não passam pela saúde mental. Exatamente. Eu falo que a primeira coisa que a pessoa chega quando vai no psiquiatra e o psiquiatra passa remédio é perguntar, doutor, eu vou ficar viciada? Não, eu vou tomar isso até quando? Mas você passa a insulina, o diabético fica super feliz, porque tem solução. Exato. Você passa o antihipertensivo, o hipertenso fica super feliz, porque ele não vai ter pressão alta. Ele não está preocupado em parar de tomar o antihipertensivo. Ele não está preocupado se ele vai ficar viciado no antihipertensivo. Mas a doença mental, ela tem essa pecha. Ela tem Quando é que eu deixo de tomar? Eu não vou ficar viciado. Primeiro vamos pensar em custo e benefício. Entre não ter uma crise de ansiedade e tomar um ansiolítico, eu prefiro não ter a crise de ansiedade. Então, vamos começar por aí. Então, todo mundo se sente no direito de discutir saúde mental, por ser algo muito subjetivo. E discutir de forma muito rasa. E de forma muito preconceituosa. Eu tive depressão com 18 anos e eu lembro do meu cunhado, muito simples, tadinho. Na tentativa de ajudar, lá perto de Uberlândia tem uma cidade chamada Uberaba, tem um hospital. Uberaba, sim. Uberaba, Hospital do Pênfico. Que é uma doença de pele muito bolhas, triste, com bolhas. Forma de bolha. E eu, ruim de depressão, não conseguia levantar da cama. Ele falou, André, será que se eu te pegar, te levar lá em Uberaba, no Hospital do Pênfico, você vê as pessoas daquele jeito, você não melhora? Eu falei, amor, eu pioro, se eu ver... Com certeza, aí que você ia sentir 10 vezes a dor daquelas pessoas. E culpa por estar tão mal, sendo que pessoas... Leva não, que é capaz de tentar contra a própria minha vida. Então, as pessoas se sentem no direito de, a partir de uma perspectiva preconceituosa, de opinar em algo por ser algo tão subjetivo. Concordo. Foi feita uma pesquisa que a geração Z é a que mais fala sobre saúde mental, mas é a que menos pratica. Olha que coisa louca, né? É como se fosse assim, o discurso sobre saúde mental está nas redes, mas não corresponde a cuidados com a saúde mental. Olha só. É como se fosse algo assim que cai bem falar, mas não praticar. Esse, Bia, tem sido meu atual propósito, assim, eu sou muito, sei se ousada, se megalomaníaca, sei lá. Mas esse tem sido meu atual propósito. Eu quero muito que a saúde mental entre na pauta da discussão desse país. Eu quero muito. E se for precisar usar minha vida, minhas redes para isso, eu quero que isso aconteça. Porque a gente precisa falar em saúde mental. As pessoas precisam. E acho que você fez um serviço maravilhoso. Desde lá de trás, eu acho que você foi a primeira pessoa que trouxe isso para a pauta da discussão, igual você está falando, fala-se tanto, mas é a que menos pratica. A saúde mental é tanto importante, ou eu diria até mais, que a saúde física, porque ela é que acarreta a física. Com certeza, na maioria das vezes, né? Se 70, também, 80... se não acarreta, piora. O fato é que sempre vai jogar. O Freud vai dizer, o sintoma é aquilo que eu não consigo falar, é aquilo que eu não consigo elaborar. A doença, ela tem um fundo emocional. Então, precisamos falar sobre isso, precisamos melhorar a condição de saúde mental, precisamos trazer mais consciência para as pessoas sobre saúde mental, para que não seja só uma pauta falada, mas praticada. No sentido das pessoas também agirem proativamente para promover sua saúde mental, porque não haverá profissionais suficientes para fazer isso para todo mundo. E nem recurso, né? E nem recurso. Essa conta, como diz você, não fecha. Então, a gente vai ter que ter uma responsabilidade em promover a nossa saúde mental. Talvez não curar, mas em promover para não adoecer e, uma vez adoecida e tratada, manter a saúde mental dos dois lados. Próxima, Rô. Quando o burnout é confundido com produtividade? No início. Só no início. Eu falo que eu brinco que as empresas amam os ansiosos e detestam os depressivos. Mas o ansioso vai ficar depressivo um dia.
É louco isso. O ansioso e a pessoa com burnout, eu falo por mim. Nossa, no começo ela produz demais, quando ela está no início da doença, porque você se sente muito culpado por tudo aquilo que você está fazendo. E você quer dar conta, o burnout é uma doença da produtividade, na verdade. No burnout, os números não vão embora. Quem vai embora é a alma. Exatamente. O número continua. Quem está em síndrome de burnout continua entregando o número. O que foi embora foi a alma. A pessoa já adoeceu. Então, ela vai ser confundida, sim, com produtividade. Ela só não vai ser quando você já estiver em condições como deprimido. É o que você falou, o ansioso vai ficar deprimido. Vai ficar. Aí ele fica inábil. O burnout vai também, né, para depressão. Ué. Aí, quando ele estiver já numa situação de afastamento, aí sim deixa de ser confundido com produtividade. Exatamente. Aí vão falar, nossa, ele era tão maravilhoso, ela era tão maravilhosa. O que aconteceu? Né? Assim, como se aquela entrega toda fosse normal. Eu falo que o primeiro sinal de burnout é quando no domingo à noite você pensa, amanhã eu tenho que trabalhar, e você fala, nossa, não acredito que eu vou ter que ir. Não vou dar conta. E aquilo começa a trazer sintomas físicos. Frio na barriga, um aperto no peito. Uma irritabilidade. Ali você pode ligar o sinal de alerta, porque ali não tá legal. Já não tá legal. Já não tá legal. Próxima, Rô. O que você diria a quem acha que não merece amor? Todo mundo merece amor, né? Quem te contou essa história, né? Que você não merece amor, porque em que momento da sua história você passou a acreditar que você não merece amor? Não é merecedor. Isso aí passa por alguma situação de trauma, né? Com certeza. Porque isso é tão profundo, alguém acreditar que não merece ser amado. Qual a perspectiva que essa pessoa tem a respeito de si mesmo? Porque quando eu acho que o outro não me ama ou não deve me amar, nem eu me amo. Exatamente. Nem eu acho que eu sou merecedora. Eu brinco que é igual vender Coca-Cola e não gostar de Coca-Cola. É impossível. Você não vai conseguir vender bem. Com certeza. Como que você quer que alguém te ame? Eu acho que alguém veja, te ache merecedor de amor, se você não se acha merecedor de amor. Então, a primeira pergunta é essa. Você acha que você é merecedor de amor? Que tanto que você se cuida, que tanto que você se ama, que tanto que você prioriza. A gente é muito ruim com a gente. Eu acho, a gente é muito ruim com a gente. A gente quer exercer misericórdia com o outro, compaixão com o outro, caridade com o outro, bondade com o outro, mas a gente não faz isso com a gente. O básico, o basicão bem feito. A gente tem que fazer o basicão bem feito. A gente tá cansado, não respeita o cansaço, a gente tá com sono, não respeita o sono, a gente não respeita... É verdade. A gente precisa adoecer para respeitar aquilo que a gente tá sentindo, então como que você vai se sentir merecedor de amor se você não faz isso por você? E amor é um direito, né? É um direito. Que muitas vezes não é dado. E a gente tem que quase que criar ele dentro da gente. Porque mas é engraçado, meu esposo às vezes fala assim, você é fria. Eu não sou fria, mas eu penso assim, eu é que tenho que fazer isso por mim. Mas é isso que eu tô falando, a gente tem que criar dentro da gente. Você fica dependendo dos outros te amar? Não. Ah, eu também não? Não. Nossa, não eu também mesmo. não. Nem... Acho extremamente agradável amar também. e ser amada. Também. Extremamente. Mas assim, eu tenho consciência absoluta que não morrerei por isso. Não, e eu brinco assim, eu tô de boa. E até porque um dia eu posso, a única pessoa que vai estar com você sempre é você, meu amor. O resto é circunstância. E a gente é imprescindível. Tanta gente que a gente ama e a gente continua, porque a vida é muito se impõe. Importante se amar, Bia, porque a única pessoa para quem a gente é imprescindível é a gente. Não tem outra saída. Todas as outras pessoas, a vida vai continuar. Eu falo que a grande lição, eu já li todos os livros, eu já passei por todas as coisas, mas eu precisei viver na carne. A grande lição do velório da minha irmã, eu consegui segurar a onda geral da minha mãe, de todo mundo, mas na hora do enterro eu caí. Porque me deu uma angústia imensa de imaginar que todo mundo estava indo embora e ela estava ficando. Sim. A minha mãe está sofrendo horrores, a minha irmã nós estamos sofrendo horrores, a companheira dela está sofrendo horrores, mas todo mundo está vivendo. A vida só acabou para ela. Você só é imprescindível para você. Todas as outras pessoas vão sofrer, impõe, né? mas elas vão continuar existindo. Vão continuar. E isso é a regra da vida. E essa é a regra da vida. Ame-se, porque a vida só vai parar para você se você parar. Não vai parar para mais ninguém. Você pode discordar de tudo. A morte não é justa, mas o jogo da vida, nesse plano material, é assim. É. Então, lhe cabe jogá-lo
com as melhores cartas que você tiver. Com competência. Com competência. O jogo é esse, É esse é o jogo. Não há, se vai ter depois, não é sobre isso. Não é sobre Mas isso. esse é o jogo. Faça o melhor jogo que você puder. E não com adianta isso. estribuchar. Não. Não adianta A estribuchar. vida não vai parar. É game over mesmo. É game over, exatamente. Então, Não há o que segue. fazer. Segue. Próxima, Rô. Chegamos no momento pipinho. O que é o momento pipinho? Agora é livre associação. Opa. O que vier na cabeça. Ela costuma falar muita besteira? Não, tá bom. Então vamos lá. Primeira, cor predileta. Azul, atualmente. Atualmente, adorei, porque muda. Muda. Também, etapas de vida. Já tá foi certo. vermelho, mas atualmente é azul. Que coisa boa. 2, uma lembrança feliz da infância. Uma lembrança feliz da infância. Isso. Pegou, hein? Pegou. Engraçado que eu faço a pergunta para vocês e automaticamente eu penso que eu falaria. A minha infância não foi legal. Não tem nenhuma lembrança, nem o carrapicho. O carrapicho Você viu? foi Eu já vi legal. você tirar O carrapicho. A pobreza. Engraçado, agora você falou. A pobreza era muito legal. Foi muito legal ser pobre. Porque você sabia que era feliz mesmo sendo pobre. Era que muito maravilha. E a gostoso. felicidade não dependia, era sua. Gostoso. A gente brincava de bete na rua. Uhum. Eu lembro que frango assado era uma coisa fantástica. Aquele que comprava na padaria? Nossa, que porque nunca delícia tinha, né? aquilo. Não, que delícia quando tinha. Era arroz, feijão, couve, era o que tinha no quintal que a minha mãe Aham. plantava. Então, assim, quando aparecia um frango assado, era fantástico. A pobreza material, ela foi muito divertida. As brincadeiras com os meus irmãos, nós brincávamos o tempo todo na rua Então, e olha subia. só, isso Essa foi uma lembrança feliz. não é? Essa foi uma lembrança feliz. Mas aí esbarra naquela pergunta sua sobre crianças, né? O meu ambiente familiar era muito conturbado. Meu pai e minha mãe brigavam muito, então isso tornou isso muito insalubre. Por isso que era bom o carrapicho, porque você estava longe no mato brincando. É verdade. Era um momento Era o meu paz. Blue Mind. Era o seu Blue Mind no mato. Green Mind. Era o meu Green Mind. Green Mind, né? 3, o que é felicidade para você hoje? Felicidade é propósito de vida. Felicidade é estar aqui. Assim, as pessoas que me rodeiam sabem o tanto que hoje é um dia feliz, assim, ser uma referência de vida para mim, uma referência intelectual, uma referência na saúde mental. Eu brincava assim, eu vou gabaritar a vida o dia que eu ver a Bia de frente. Sério, eu hoje gabaritei a Que vida. coisa boa, Então eu Bia. acho que assim, é todo o propósito de a gente olhar e entender que a gente construiu uma história e que o resultado ele acontece, assim, ele vem. Eu acho que as nunca. energias se cruzam, né? De alguma maneira. Mas assim, para mim é muito grande estar sentado diante de você. O meu esposo brincava, falou: cuidado, não vai emocionar, que ela vai ficar achando que é brega, que é fã. De jeito Mas nenhum. é sério, é gabaritar a jeito nenhum. vida, assim, porque eu brinco com ele é arquiteto. Eu falei: pensa num arquiteto que você admira muito, fulano. Falei com o pessoal da minha equipe: quem na área de vocês, de marketing, vocês admiram, que vocês falaram assim, nossa, eu sentar com esse cara, eu vou ficar muito assim. Fulano, falei: é o que tá acontecendo. Eu sentar com a Bia, eu sentar assim, com a pessoa que para mim é referência, assim, de comportamento, de intelecto, de trabalho, de forma de conduzir vida. Então, Que felicidade bom é a ver gente isso. poder colher essas... É dizer assim, a vida vale a pena, sabe? Vale a Eu pena. acho que a vida vai aproximando as energias afins, de alguma maneira, sabe? De alguma maneira, por exemplo, pessoas que eu admirava, quando eu fui ver, eu estava sentada com essas pessoas sem ter feito nenhum movimento para isso, assim, concretamente, tipo, eu quero aquilo. E ocorre aqui também pessoas que falavam, gente, eu te vi numa vez no programa tal, e falei, um dia eu queria sentar com essa pessoa. Eu acredito ainda nisso, de Mas você sabe o que alguma acontece, maneira. Bia? Até um ano atrás eu estava muito descrente, porque a vida inteira eu estudei muito, eu lutei muito, e eu via gente sem conteúdo nenhum acontecendo, crescendo, e eu fui ficando muito descrente. Eu falei, gente, às vezes escrevia alguma coisa bem legal, fazia um texto filosófico, gravava um vídeo, e aquilo não virava nada, e a pessoa gravava uma dancinha, e eu falava, Mas gente... era a sua verdade? Sempre foi. Então, e a intenção era propagar aquele conhecimento? Mas Não ver tem que jeito. acontece, isso para mim é felicidade, isso é maravilhoso. Claro, é o fruto do seu trabalho. E esperançar as pessoas nesse sentido. Esperançar.
Aquilo que Exatamente. você sonha, se você faz com competência e intenção, acredita. E posso te dizer, não foi à toa, porque começou esse ano, né, essa tua ascensão, 2025. Uhum. Eu tô dizendo desde final de 2023 que eu falei o auge da futilidade nas redes sociais será 2024. Eu falei isso. Falei vários em podcast. Eu falei, daqui para frente vai haver uma inversão. Ficará quem tem Ai, que conteúdo. bênção. Eu falei isso várias vezes. E as pessoas, mas por que você está falando isso? Eu falei, porque a Idade Média teve depois o Iluminismo. A Idade Média está Que começando bênção. a acabar nas redes sociais. E agora está constatado, né, esse movimento das pessoas estarem buscando mais conteúdos Ah, do que performance. Ninguém está aguentando mais é. performance. Tem uma música do Titãs que, acho que é do Nando Reis, ele fala, o mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião, maravilhoso. Então, esse é o momento de felicidade que eu tô vivendo, de poder olhar para as pessoas e falar, o mundo é bom, Sebastião. Você está pegando o início do iluminismo na Ai, rede que social benção. e bate com quem tem conteúdo. Eu É. tô falando isso desde o final de 2023 e tá batendo. Gente boa tá vencendo, gente boa tá acontecendo, Também coisas boas estão E gente acontecendo. que exagerou na performance está começando a cair. E eu não tô falando isso porque não quero que ninguém Não. caia. Se o caimento dessas pessoas for para se transformarem e subir de novo com outros alicerces, tá limpo. Não quero desgraça de Não, ninguém. nem eu, Não quero esse karma. nem eu. Não desejo mal para ninguém. Ninguém. Pode me chamar de tudo. Mesmo assim, eu não moverei uma palavra contra essa pessoa. Não, eu também não. Eu falo, faz o Eu teu. não quero essa energia comigo, Tá certíssimo. né? Acho que a gente Cada um precisa dá o que tem. fazer o da gente bem feito, pensar na intenção. Exatamente. Então, não se preocupe. Você pegou a virada. Que ótimo. Tá vendo? 4. Um hábito essencial no seu dia a dia. Conversar com Deus. Perfeito. E 5. pode chamar Deus do nome que quiser. Não, As pessoas cada ficam um muito tem. preocupadas com a minha religião. Eu gosto de Deus, assim, eu sou apaixonada com... Eu chamo do design do universo, porque É. eu sou encantada Eu também. com o design do universo, com as árvores, com as rochas, com os planetas. Eu falo assim, É isso aí meu, mesmo. eu não sei o que você faz, como você fez, mas eu tenho que dizer É que isso. é admirável. E É conversar admirável. com Deus Eu também, ele deve achar umas bobojadas que eu falo, mas sempre que eu falo alguma coisa, eu falo assim, leve em consideração os erros, não, sabe por quê? Porque eu não sei exatamente como você funciona, mas eu aceito. Eu aceito tudo direitinho, porque você é muito inteligente. É. Então, assim, eu me submeto à sua vontade. Mas às vezes eu reclamo um cadinho, mas não levo a sério. Porque assim, Eu também me submeto muito. Hoje eu tava rezando, olhando pro mar, e eu falei isso. Falei, em momento nenhum eu te perguntei por que que a minha irmã foi embora. Nem por quê, nem pra quê. que a gente não sabe. Eu não gente- ouso. A gente não Eu sabe. respeito muito as vontades dele. Exatamente. Eu Elas também. podem doer, Não mas... brigo, eu não brigo com o dono do universo. Não tem essa competência, E nem essa ousadia. nem essa ousadia. 5. Do que você tem medo? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo da incoerência. Da incoerência das pessoas. Minha, inclusive. Se inclui nas pessoas. É. Tá. Eu sou muito reta e às vezes até muito rígida com isso, assim. A incoerência é uma coisa que me pega muito, assim. Aquilo que você fala, você precisa viver. Quando eu fazia faculdade, eu estudei Jean-Jacques Rousseau eu fazia filosofia até o 4º ano. Estudei 4 anos de Rousseau. Eu sabia mais de Rousseau do que o próprio Rousseau. Minha tese seria sobre Rousseau. Porque eu gostava do jeito que ele lidava com crianças, escreveu o Emílio, enfim. No 4º ano eu descubro que o Rousseau teve 7 filhos e deu 7 filhos para o governo criar. Ele não criou os filhos dele. Acabou. Fui lá no meu professor, falei, professor, não escrevo mais de Rousseau, vou escrever sobre Nietzsche. Mas você é louca, você estudou 4 anos Rousseau, você não vai conseguir escrever uma tese em 1 ano. Falei, eu não vou mais escrever sobre Rousseau, e sobre isso, por isso. Ele falou assim, olhando nos meus olhos, você precisa aprender a separar a obra do autor, senão você não vai chegar em lugar nenhum na vida. Até hoje, eu não consigo separar a obra do autor. Porque assim, em última instância, nós somos o que fazemos, não o que dizemos. Tem pessoas que disseram coisas lindas e fizeram coisas horrorosas. Concordo com você. A gente tem que parar. Eu não sei separar de a obra do passar autor. pano para o que diz e fez, mas é difícil.
Porque a coerência É isso, é o auge da humanidade realizada, eu da acho. sabedoria. Um sábio é coerente. Então, assim, esse é um temor que eu tenho. Eu me preocupo Da muito. incoerência, entendi. Então, por exemplo, até com a minha maternidade, como eu falo muito de filhos, eu me preocupo muito com os meus filhos. Eles precisam ter uma retidão de caráter, porque é sobre isso que eu falo. Eu falo sobre maternidade, igual a minha filha, amanhã a senhora vai chegar cansada. Eu falei, não tem problema. Eu preciso fazer isso, isso e isso com você, porque é isso que eu falo. Eu tô aqui na rede social Eu tenho pregando que isso. praticar. Exatamente. A incoerência, ela é assustadora pra mim. E ela é uma coisa que me tira do sério quando as pessoas são incoerentes comigo. Entendi. O que é amor na sua visão? Amor é uma coisa tão simples, amor é dia a dia pra mim. Amor é uma coisinha bem, bem ordinária. É um tédio confortável. Eu E digo que amor não é sentir. Amor não é sentir pra mim. Amor é agir. Sim, é Amor verbo. É É verbo. É verbo. É verbo. E é uma coisinha do dia a dia, é o básico bem feito, mas que se você não fizer também azeda tudo. Exatamente. Mas amor é ação, é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, é você olhar nos olhos, é você pegar um copo de água e perguntar se o outro quer tomar água, se tá com sede. É o básico, é o básico. Isso eu faço, tento fazer, né, no dia a dia, com os meus filhos, com meu marido. Às vezes eu vou falar alguma coisa com meus filhos e eu me pergunto como eu gostaria de ouvir isso. Como eu, com 18 anos, estaria sentindo isso. Então, para mim, amor é isso. É você entender que você e o outro estão numa perspectiva de igualdade, independente se é mãe, se é filho, se é marido, se é Sim. esposo, numa perspectiva de humanidade e tratar o outro nessa perspectiva de humanidade. Com respeito, né? Isso é tão fundamental. 7. Um erro que virou aprendizado. Gente é um erro que virou aprendizado, principalmente narcisista. Entendi. Convívio. Eu sou muito crédula. Eu sou uma pessoa extremamente crédula. E esse foi um erro que virou aprendizado. Eu comecei a duvidar. Eu não duvidava. O meu marido falava assim, eu até que me prove o contrário, eu desconfio de todo mundo. Eu era o inverso. Até que me prove o contrário, eu confio em todo mundo. Esse foi um erro que virou aprendizado. Hoje eu já fico um pouco mais pé atrás com algumas situações. Porque eu sou muito inteira e crédula. Então, isso aí é um bomba relógio. Eu entrava nos projetos, nas histórias, com corpo e alma e coração e não duvidando. Entendi. Eu já tomei muita rasteira. Também. Bastante. Vou te dizer, melhora. Depois de 50, melhora. Uma beleza. Uma beleza. Posso te garantir. Depois, se você quiser consultoria... Eu também tive isso. Muitas decepções pelo aquilo que você... você não faria, você não imaginava que o outro fosse tirou da minha fazer. boca. É isso. Porque a gente mede as pessoas pela gente. Pela nossa régua. Mas posso te dizer, depois que passa, você vai, ainda bem que eu não sou como aquela pessoa. Porque eu não vejo essas pessoas E estarem depois que melhor. passa também, fica bom, que eu falo assim, desgraças são péssimas de serem vividas, mas maravilhosas de serem contadas. Exatamente. Vira um storytelling maravilhoso, vira uma finalização de palestra ótima, Com certeza. vira um assunto bom para você contar Eu não depois. sei onde está uma opção de gente que fez isso. Não consigo estar vendo elas muito. Mas que estejam bem. Segue sua estrela. Se estiverem evoluindo. Segue sua estrela. 8. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Se o mundo acabasse amanhã, o que eu faria hoje? Eu tomaria um espumante olhando para o mar. Super gelado. Geladíssimo. Super, né? E ainda ia pedir o garçom para botar o gelo, sal e álcool. Faz aquela coisa que gela rapidamente. E, aliás, eu não ia tomar um, não. Eu ia tomar todos, porque o mundo ia acabar. E eu só queria ter, porque como eu sou muito consciente, eu gostaria de ter consciência que ele ia acabar. Entendi. Eu gostaria que alguém falasse assim, André, o mundo vai acabar amanhã. Eu falo, que legal, que horas? 8. Ah, não, então traz espumante aí. Entendi. Eu vou sentar aqui. Entendi. Vai quando acabar, eu já tô bem quietinha, dormindo. Vou tomar, porque eu vou fazer o quê? Uhum. Não dá tempo de voltar para casa, não dá tempo de um monte de coisa. Então, vamos fazer do limão a limonada, vamos aproveitar o que temos. E vamos agradecer pelo que houve. E voltando pro mar de novo, né? Exatamente. 9. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Qualquer superpoder. Ah, eu queria ter o superpoder de mudar a cabeça das pessoas. Tivesse um botãozinho assim, ó. Nossa, tem situações que eu acho tão básicas que... Acho que Deus ia odiar isso, Andréia.
Ele ia falar, mulher, botei ele para aprender. É, Você mudou, você não tá entendendo, você tá é verdade. distorcendo os enredos É que eu verdade. fiz. Fica quieta. É Não tem verdade. aquelas coisas que às vezes você quer ajudar uma pessoa, você insiste, insiste, insiste. Aí é aquela pessoa que um dia vai te dar uma rasteira. É Vai mesmo. fazer um problema na tua vida que você nunca mais Não, vai. e que delírio de poder. Esse meu também, de achar que eu sei o que é melhor pra todo mundo, né? Talvez, engraçado, né? Tem muita gente queria, a maioria fala em ser invisível, Ai, não queria, não. ver os pensamentos das pessoas, eu também não queria, Deus me porque livre a de ser gente, invisível. pensamento é bem pior do que a gente é. Não, e eu vou ver coisa demais, ouvir Não, coisa não demais que eu não é? ia querer, nem Não, tô aí fora. a gente ia desistir da Né? humanidade, né? Eu também não sei, eu acho que eu queria viajar no tempo. Talvez eu queria viajar no Mas tempo você iria para pro dizer. passado? Eu acho que eu diria algumas coisas para minha criança, Ah, isso eu ia. do tipo, fica tranquila. Isso aqui hoje você tá aí chorando, mas fica tranquila, vai. Você vai lembrar disso, mas você ainda vai ter muita alegria na sua Nossa, vida. voltar no tempo seria. Quando bebia, eu fazia brindes à minha criança. De 7, ó, isso aqui é para você que achou que não ia dar nada, tá aqui um brinde para você, Que sabe? legal. Simbolicamente, aqui é para você aos 14, né? Coisas que eu Por vou que você parou de lembrando. beber, Bia? Porque eu tenho gene de alcoolismo da família de ambos os lados, entendeu? Não é que eu não bebo, eu bebo muito pouco. Então, assim, para eu beber, tem que ser, né, entre amigos. Nunca bebo publicamente, porque também vem quente a bebida, É, não é o gelo do jeito que você quer. E bebida quente é horrível. horrível. Horrível, pelo amor de Deus. Você vai para a Alemanha para tomar cerveja, é um idiota. Vem aquele Que é troço quente, enorme, né? quente, que eu falei, não é possível que uma pessoa goste disso. Aquilo é para te vomitar, laxante, sei lá, alguma coisa. Então, assim, eu hoje me A me bebida precisa proponho a fazer beber. sentido. Precisa fazer sentido. É, eu também. Não é beber por Beber por beber, não, beber, também não. de jeito nenhum. É um sentido, é uma celebração à É, vida. eu Não é também. por tristeza. É que nem choro. A maioria das pessoas chora por medo, por desespero, por saudade. Eu hoje tô chorando mais de alegria. E tá sendo bom assim, Pensa. entendeu? Tô equilibrando a balança. E 10, pra gente finalizar o momento pipinho, uma frase ou pensamento que te acompanha sempre. Torna-te quem tu és, do Nietzsche. Torna-te quem tu és. É a essência da autenticidade, né? E você não pode ser nenhuma pessoa a não ser você mesmo. Perfeito. E a minha beleza é ser eu. E ninguém no mundo vai ser você. Ninguém. 8 bilhões de pessoas na isso. Terra, ninguém é igual a ninguém. Nem isso. gêmeos. Isso é de uma beleza. Então, Nós somos um produto de luxo exclusivo. então E a tenha gente fica coragem de procurando esse ser luxo por você. aí. Torna-te quem tu és. Tenta entender quem Exatamente. você é e seja. Porque você é a única. E sempre será. Meu amor, eu amei. Que honra. Amei, amei. Honra minha. E nós temos uns presentinhos aqui para Ai, que você. bênção. Vamos lá. Tem esse livro que são contos de histórias de casos que eu atendi Ó, que e foram legal. ficcionados, tá? Que são Então, maravilhosos, que o povo adora contos de casos ficcionados. tem de tudo aí. Tem de tudo. O primeiro conto talvez seja o que mais me move, e é de um menino que o avô vai perdendo a memória e ele vai gravando as conversas do avô num computador, o Ai, que que hoje seria lindo. uma inteligência artificial, Sim. e ele passa a conversar com o computador quando o avô não está mais. Ai, que E lindo. isso tem muito tempo, não tinha isso. E tem coisas aí que me tocaram muito, baseado em fatos reais. Eu estava em Campina Grande a semana passada e um cardiologista, ele descobriu que ele estava com uma anomalia no coração gravíssima, jovem ele, e ele ia passar por uma cirurgia. Ele me contou isso. Ele treinou a inteligência artificial dele uns 30 dias e falou para a esposa dele, ó, caso eu morra, tá, os meninos dele são muito pequenininhos, a inteligência artificial está treinada com a isso minha mesmo. voz, com os meus pensamentos. Para dar respostas. Para que os meninos Exatamente. mantenham a minha. Eu tô fazendo a minha. Não, tô falando sério, eu tô Sério? fazendo a minha. Engraçado. Falando sério, só. Ninguém me leva a sério. Esse aqui é um livro Solidão Acompanhada, é uma crítica, né, à vida moderna.
Eu acho bem interessante, em parceria com a Você tá Lauren. me dando os presentes que eu mais amo, né? Exatamente, Livro. você falou. Felicidade foi o livro que eu escrevi na pandemia, tá? Tem Esse é um de exercício? Que eu vejo que você tem um de Não, e exercício. tem esse aqui. Ah, que Esse lindo. aqui é o mental care. Eu só não usei a palavra mental care, que eu falei, o pessoal vai achar que eu tô Enjoada. enjoado, ou então que eu tô arrogante, porque skincare todo mundo fala, e o mental care? Aí eu chamei de cuidado mental, autocuidado mental, os 10 minutos. Ele é dividido em estações do ano, mas você pode abrir em qualquer dia, e são frases minhas que eu levanto cedo e fico conversando lá com Deus, e de vez em quando vem umas frases eu anoto, que eu tenho um caderninho. E aí é para repartir essa frase, se Olha faz que sentido para delícia. mim, se faz sentido para você, Deus te e anotar, abençoe. e anotar literalmente o que fez sentido para você, Olha que fantástico. Maravilhoso, amei tudo. tá? Mas ainda não acabou. Ó, aqui você tem a sua caixa de Doctor's First, tem coisas aqui maravilhosas Nossa, eu tô precisando. mesmo. Hoje uma pessoa me perguntou sobre creatina, eu falei, eu não tenho, eu preciso comprar. Então não tinha. Não. É. Está aqui. E depois eu encontro para comprar os produtos? Claro que sim, facílimo. Que maravilha. E depois se quiser me pergunta, Bia, isso aqui serve para quê? Isso aqui, eu te digo tudo. Aqui que você pediu, Axon, e Axon Nossa, te mandou. pois é. Eu falei, gente, não era o mesmo, o hoje não é patrocinado pela Axon. Aí eu pedi licença, aí o outro patrocinador falou, não, se ela pediu, e a Axon falou, se ela pediu, ela vai ter. Então tá aqui. Nossa, eu tô doida, eu vi a propaganda, eu falei, gente, eu tô precisando é disso. Sempre de manhã, tá? Eu Você tomo toma? com suco verde todo dia E de te manhã. dá um up? Dá. Que Por isso que eles legal. ficam falando que eu... Ó, e isso é uma garrafinha especial da Axon, Que eu que já você ponho. pode jogar aqui e misturar. Você pode depois, se quiser, usar como para fazer chá. Use como você quiser. Perfeito, amei. Pode deixar tudo aí. Que beleza. Ainda não acabou, tá? Que Aqui, aí é os nossos presentinhos do Pod People, que tá? gracinha. Aqui é a nossa eco bag com o nosso lema: faça, aconteça e inspire. Ah, Porque que lindo. quem não inspira não serve para viver, minha filha. Os dinossauros acabaram por isso. Eles faziam muita bagunça, a natureza tirou. Ah, isso é engraçado Aqui é demais. um caderno, Que porque lindo. eu acredito que a gente tem que escrever, mas escrever à mão. E tá voltando, vai ser moda isso. Tá voltando, LP tá voltando, long play. O Lineker gravou um LP, você viu? Exatamente, maravilhoso. Analógico, tá Maravilhosa. voltando com tudo. Tá voltando, e a geração Z tem essa nostalgia do tempo que as coisas não eram fluidas. Eram de verdade, persistiam as músicas dos anos 80. É engraçado, eu falei, eles têm essa nostalgia. Minha filha, nós estamos mudando agora, ela pediu pra comprar uma vitrola. Tô te falando. Mas Ela por quê? que pediu. Mas vamos lá, André, em tempos fluidos, o que a gente segura onde? As coisas são eternas. É verdade. Né? E aqui, uma canequinha para você lembrar da gente, tomando seu chá, tomando sua Impossível Coca-Cola, esquecer, né? lá na sua casa nova. Ai, amém. Que ela vai arrumar um tempo para mudar. Vou, eu preciso. Minha filha, contrata alguém que faz tudo, que você só chega com o seu corpo. Eu preciso. Porque se você não fizer isso... Não vai acontecer, né? Não vai acontecer, tá? Faça isso, faça isso, né? Querida, agora é aquele momento que eu quero que você seja mal educada, não olhe para mim, olhe só para aquela câmera ali, leva o microfonezinho e dê todos os seus recados. À vontade. Recados? Não precisa olhar para mim. Sim, senhora. Quem quer te encontrar, seus cursos, seus livros, o que você quiser. Agora é com você. Queria convidar vocês, se não me seguem, me seguir nas redes sociais, meu Instagram, @AndréaVermonte. No YouTube também temos um canal, Andréa Vermonte. Estamos aí com um curso de formação em psicanálise. Nós iniciamos a formação em psicanálise em julho, já tivemos uma turma. Hoje estamos em 16 países, conseguimos estender o curso, abrimos formação, estamos com núcleos em 16 países. Tem na Europa, tem no Japão,
tem espalhado no mundo inteiro aí da nossa formação em psicanálise. Agora na Black Friday, a gente vem de novo com um curso de formação em psicanálise. Então, se você gosta do meu conteúdo, se faz sentido, se em algum momento algum vídeo meu fez sentido para você, e se você se interessa por psicanálise, o momento é agora. Eu falo que a psicanálise ela tem algumas perspectivas. Primeiro que ela transforma a gente por dentro, então é uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa. Você, uma vez transformado, os seus relacionamentos também estarão transformados, você vai conseguir ser uma pessoa melhor e ainda pode ser uma profissão futura aí diante de um cenário de saúde mental tão caótico que nós estamos vivendo. Se você se preparar e achar que faz sentido para você, a formação em psicanálise no Instituto Andréa Vermont é uma excelente oportunidade. Com o maior carinho do mundo, você vai ser meu aluno. Eu falo que é uma formação de qualidade. A Bia, nós falamos muito isso hoje sobre intenção e isso acabou clareando muito o meu propósito. Eu tenho certeza do curso que eu entrego. A capacidade técnica é maravilhosa, a intenção é mais maravilhosa ainda. Quem entrar vai depender da própria pessoa, se ela quer ou não levar isso para frente e se tornar um profissional competente. Mas eu garanto que as entregas durante o curso são fantásticas. O curso te leva primeiro para um aprofundamento interno, então a cada aula você vai aprender os conceitos, por exemplo, o complexo de Édipo, e ao final da aula você vai ter alguns exercícios para olhar para você, para olhar para suas questões. Então o curso ele é tão terapêutico quanto a própria psicanálise. Eu te garanto que ao final do curso você vai sair aí com muitas reflexões, com muitas transformações. Então essa viabilidade terapêutica na vida de cada um de nós e ainda a possibilidade de uma formação. Então, formação em psicanálise, Instituto Andréa Vermont. Em novembro ou dezembro está saindo o nosso livro, Freud Explica e Eu Traduzo. Muito bom, vai. Freud Explica e Eu Traduzo, psicanálise para transformar o seu dia a dia. Essas conversas que eu converso aí na rede social, que vocês gostam, discutir o dia a dia, discutir bebê reborn, discutir mimimi, discutir machismo, narcisismo, será que a minha mãe tem culpa? Todas essas questões e trazendo esse reflorescer da psicanálise. A psicanálise tem 100 anos e ainda é uma ciência que discute, que dialoga com o nosso dia a dia, com as nossas questões, com as nossas perguntas. Então, Freud Explica e Eu Traduzo, psicanálise para transformar o seu dia a dia. Novembro ou dezembro o livro deve estar saindo. Formação em psicanálise agora na Black Friday, a partir do dia 3/11. Ótimos presentes para o final de ano. Maravilhoso. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com essa maravilhosa Andréa Vermont. Se você não segue, eu sugiro que você comece a seguir agora, @Andréa, tá? Sem o I, Vermont, sem o E final, tá bom? Você lá vai entender muita coisa. Se você acha que você sabe do ser humano, é porque não sabe. Porque quando a gente sabe que não sabe e tem mais o que aprender. Aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que somente o autoconhecimento, o conhecimento, a empatia, a generosidade pode fazer da gente um ser humano melhor. E vamos relembrar que o nosso episódio de hoje foi patrocinado pela marca de suplementos Doctors First. A Doctors First não é qualquer marca, ela é Clean Label. O que significa isso? Rótulos transparentes, fórmulas puras, seguras e muito eficazes. Você tem pureza certificada pelo Eurofins e pelo IFOS. Na realidade, a Doctors First une ciência, inovação e qualidade. E o lema deles é inesquecível e você não vai esquecer. Cultivando saúde para levar mais vida aos seus dias. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as novidades e faz uma coisa, compartilha esse papo, porque muita gente merece saber um pouquinho mais do que é ser um ser humano de verdade. Muito obrigada e até o próximo Pod People.